Fala, time, beleza? Bom dia, último episódio de 2024 do nosso podcast. Hoje, mais que especial, que vai contar como tudo começou. Aqui nasceu a equipe Wolves, lá no mountain bike, tá o Anselmo e o Alessandro. Inclusive trouxeram aqui as marcas das conquistas. São muitas histórias para contar, para conversar. Sejam todos bem-vindos. Anselmo, bem-vindo. Alessandro, bem-vindo. Fica à vontade para se comunicarem com a audiência do ciclismo. Opa, legal, uma satisfação. Então. Satisfação grande estar aqui, participando da tua ideia aqui. A nossa, né? A marca é... A marca, você que fundou, você é o fundador, capitão oficial aí do nosso time, né? Muita satisfação de estar aqui. E aí, Anselmo? Eu sou Anselmo Medeiros, né? Eu também sou do time Wolves. Eu sou enfermeiro de formação, técnico em radiologia. E também sou cicloturista e amador no mountain bike, né? Amador e quase beirou um título esse ano, né? Bateu na trave, né? Ficamos com um vice-campeonato no Desafio Rural, né? Fiz dupla com o Moisés, hoje não pôde estar aqui. Mas foi uma experiência bem bacana, foi bem superativo, né? Foi legal. A gente vai falar sobre isso. E sim. Alessandro, que praticamente me deu o título de 2017, com um pontinho que ele deixou pra mim lá, fez uma diferença danada. Foi uma brincadeira. Pior que fez diferença mesmo aquele ponto lá. A gente pedalou junto naquela competição, né? Foi lá que nos conhecemos, né? E o Moisés estava... O Moisés chegou junto com a gente. Então ele é cofundador também, né? E hoje eu não pego mais Moisés, não. Não dá pra correr com esses caras aí, não. Os caras estão muito fortes. E aí, como que estão as coisas? Como que foi o ano? Você tirou um ano sabático? Eu me afastei um pouquinho das competições de mountain bike. E eu fui fazer cicloturismo, eu fui fazer meus passeios de finais de semana. Fiz bons passeios, fiz o Caminho da Fé. Fiz a Rota Marrom do Desafio Serras Verdes, lá em Minas. Foram alguns dos passeios aí que foram feitos. Esse eu não conheço, não. O Serras Verdes ele é um roteiro que tem 3 rotas, né? Rota Verde, Rota Marrom e Rota Azul. E passa por diversas cidades ali do sul de Minas. E algumas delas coincidem com o Caminho da Fé. Então, você acaba visitando as cidades, cara. Culinária maravilhosa. A recepção do povo de Minas é de outro mundo, né? Os caras gostam do estrangeiro lá. Eu tenho boas lembranças lá. Quase matei o Michael lá por causa de... Caminho da Fé, né? Caminho da Fé, por conta do povo de Minas. É logo ali, andamos mais de 10 horas para chegar no hotel. Logo ali, né? Logo ali de Mineiro, não é fácil, não. E aí, Anselmo, como foi o ano? Esse ano eu fiz menos provas, né? Eu selecionei algumas provas, eu fiz o Desafio Rural completo, né? Em dupla com o Moisés. Eu queria muito fazer um Brasil Ride, né? Que é uma referência no mountain bike nacional. Fiz em Botucatu, que foi em junho, né? Fiz o Desafio Tempermax, uma prova muito bem organizada. Está começando agora o pessoal de Itu, Sorocaba, Araçariguama, né? Bem bacana também. E combinamos com um vice-campeonato no Desafio Rural, né? Eu e Moisés. Aí essas foram as provas desse ano. Pro ano que vem, vamos dar um upgrade nas provas aí. E tô com foco no Brasil Ride, dessa vez fazer os 3 dias, né? Caramba, é pesado, hein? É pesado. Vez, né? Sempre que eu faço essas competições, eu nunca faço 3 dias. É muito pesado e desgasta muito um rapaz da minha idade. Tem que se cuidar um pouquinho mais. E a hidratação tá ok, né? A hidratação sempre, né? Então eu evito. Mas tanto o Brasil Ride, o Desafio do Atacama, que eu fiz lá no Chile, são competições que são de 3 a 7 dias, né? Mas eles reservam o último dia para os atletas amadores, né? Onde eu acho que eu me encaixo. E olhe lá. Então, nesse último dia, a gente corre junto, né? Em algumas provas, a gente corre junto com o pessoal que está correndo os 3 dias, 7 dias. No Brasil Ride, lá na Bahia, foram 70 quilômetros, 72 quilômetros. Eu fiz 2 anos lá. E é bom, você ter uma experiência numa competição top, num nível internacional. Vem atleta do mundo inteiro participar, cara. E só de você estar ali naquele ambiente, naquele circo que é montado, aquela vibe toda, é fenomenal, né? Fenomenal. É uma prova diferenciada, assim, né? É um ícone no mountain bike, né?
atletas profissionais correm essa prova, né? Vancini correu, né? Luiz Cocuzzi, todo esse pessoal da elite correram. O Vancini foi o campeão da última, não foi? Do ano passado, né? Esse ano, acho que, se não me engano, foi o português. Ele perdeu pro português. Foi. Perdeu. Você tava chegaram lá, né? juntos, né? Praticamente. Você tava nessa prova, lá. né? Tava lá. Eu fiz o último dia, a maratona de 70 quilômetros, e eles estavam fazendo 7 dias, que isso aí não é para seres humanos comum, né? É uma turma realmente diferenciada. E são profissionais. Mas se né? treinar dá, cara. Talvez, né? Na próxima vida. Como diz o Bro, não há limites para o ser humano bem treinado, né? Eu fui lá correr 24 horas, lá às 12 horas depois vocês foram lá. Treinado dá, né? É que você tem que dedicar, cara. A minha modéstia não deixa. Eu nem tentar. Deixa eu ver como ficou a medalha do Chile lá. Essa aqui, que é Essa eu não fui, cara, nessa prova. Você me botou pilha pra ir nessa prova. Mas eu machuquei, lembra que eu caí no Pico do Urubu aí? Fiquei todo arrebentado. Eu acabei indo sozinho, mas foi uma experiência maravilhosa. Caramba, cara, que medalha top, velho. Olha essa medalha. Diferente. É deserto, né? Lindo, é o lugar mais seco do mundo. Nós temos quase 3 mil metros de altitude. Teu organismo funciona diferente. Sério? A questão de hidratação lá é seríssima. É uma prova de 65 quilômetros. A cada 15 tem uma hidratação. E interessante, cara, você anda 15 km, acaba teu camelback. Aí eu bebia um Gatorade lá de 500 ml, enchia o meu camelback. Quando eu chegava no próximo ponto, 15 km depois, já estava vazio de novo, cara. É muito seco, cara. É muito seco. Cara, pior que eu me machuquei, acho que poucas semanas antes de que eu vim fazer um treino aqui com o Maico, no Pico do Urubu. Aí fui na roda dele. Você tem que tomar cuidado com o Maico. Que não sabe pedalar, aí fui na roda dele. Ele entrou numa vala lá e eu entrei atrás, só que aí eu caí. Aí já era, me arrebentei. E aí depois eu fui correr na Colômbia, mas foi muito prejuízo correr na Colômbia. Lá foi um XCO, né? Foi XCO, então não é minha vibe de prova, né? Se fosse XC... Nós somos mais maratona. Se fosse XC, aí dava pra jogo, né? E você vai correr contra os caras lá que são do XCO aí, num nível, tipo, competindo na Europa, não dá, velho. Não dá. O negócio Passei vergonha e raiva lá, velho. E como que foi o ano competindo em dupla com o Moisés, hein? O Moisés a gente tem história que eu contava, né? No desafio. Teve uma prova que ele se arrebentou lá, quebrou o guidão dele. Você estava nessa prova? Não, etapa de Nazaré Paulista? Nazaré? Essa eu não fiquei sabendo. Acho que foi etapa de Nazaré Paulista. Né? Ele vai assistir, eu posso perguntar para ele depois. Lembra do Herbert? Lembro. Então, o Herbert, né? Corria com a gente. A gente tava na frente disputando as primeiras posições e tinha um up e depois tinha uma descida. E o Moisés tava bem na minha frente. Na hora que eu passei do lado dele assim, ó, eu olhei pra trás e só vi ele com a mão na cabeça, assim, ó. No chão. Todo estourado, né? Aí acabou a prova, essa prova eu fiquei em terceiro, eu acho, né? Aí passou um tempinho, chegou o Moisés lá, o pessoal da ambulância. E aí, o que aconteceu, Moisés? Ele, comprei um guidão na Shopee, essa porra estourou. Esses guidão de carbono da Shopee, do AliExpress, é um perigo, cara. Nossa, eu chorei de rir, meu. Mas então ele tá forte, né? Foi, não, agora ele tá... O Moisés tá fazendo triatlon agora também, né? Tá então, forte. Ele subiu eu que acompanhei ele da primeira prova do ano, que foi o desafio Tempermax, até a última, ele teve uma evolução, assim, gigantesca. Né? Porque o triatlon, como você sabe, dá um aporte físico muito melhor, questão respiratória. Resistência aumenta consideravelmente. Então, nas primeiras provas, eu puxei ele, na terceira e quarta, ele que me puxou. Sério? Né? Porque eu tive alguns problemas na terceira prova, né? Eu não tive tempo hábil para treinar e eu acabei ficando um pouco para trás na terceira prova, né? Eu tive que me esperar. Na quarta prova, eu tive uma infecção urinária, assim, fiquei mal na semana da prova. Né? Então, eu fiz a prova tomando antibiótico. Então, isso deu uma minada na minha resistência. E durante a prova caiu minha corrente. Né? Acho que quarto ou quinto quilômetro da prova, nunca tinha acontecido isso, de cair corrente durante a prova. E aí no que caiu, eu não consegui colocar com a bike em movimento, né? Então tive que parar. No que eu parei, passou um pelotão. E aí fiz prova de recuperação até alcançar o Moisés. Ele me esperou no final. E aí mesmo assim a gente cruzou em terceiro ainda. Faltaram quantos pontos para o título? A gente precisava terminar em primeiro e o nosso concorrente terminar em quarto. Nossa, foi a mesma situação que eu com o Salim, com o Salim, né? Deve ser 2018, aquela né? disputa 2017. Lá pegou fogo. Aquele ano pegou fogo mesmo. Foi. Quero voltar esse ano, vamos ver, né? A logística como vai ser.
Mas foi legal, foi bacana, experiência muito boa. É que de dupla é mais difícil, eu acho, né? Porque eles têm que estar alinhados Sim, tem que aquela estar dupla. tem que estar uma afinidade boa ali. Uma variável a mais. Ele tá me falando de fazer uma competição doente, né? Sim. Eu fui fazer lá o Brasil Ride da Bahia, né? Os 72 quilômetros, eu fiz 2 anos. E no primeiro ano que eu fui, eu tive uma infecção de garganta, cara. Forte. E, pô, já tava com passagem comprada, inscrito, uma pousada reservada, tá tudo certo, Não né, tem cara? como desistir, Inclusive, né? mandar um abraço pro Magu, que me arrumou a pousada lá na Bahia, né? Um grande amigo. Mas eu fui, cara, liberado pelo médico, eu já tava entrando na segunda caixa de antibiótico, né? Foi essa camisa aqui, foi uma das histórias mais marcantes para mim no mountain bike, porque Deixa eu ver. uma vez nessa competição, né? A gente largou, eu doente, a gente largou embaixo da chuva. Na hora que a gente alinhou, tava chovendo, tava chovendo, e choveram 5 horas, cara. Pra você ter uma ideia, meu celular que tava dentro de um saco plástico, eu não consegui tirar uma foto. Né? Meu celular estragou, alagou. Eu joguei fora meu celular, cara. Perdi todas as fotos. Não bati foto nenhuma do evento. Então, em 2023, eu voltei para fazer de novo a mesma competição, para poder pelo menos bater foto. E tem uma outra história diferente, cara. Porque 5 horas de chuva na cabeça. Doente. Né? Foi traumático. Tinha muito single? Como que era o percurso cara, lá? 90% é single. A mata é fechada. Tinha trechos que a gente andava que parecia que estava andando dentro de um rio, cara. Você não via nada. Muito úmido. O óculos, cara. Eu falei assim, não, eu não tô enxergando nada, eu vou tirar o óculos. Eu tirava o óculos, era folha na cabeça, lama no olho. Eu boto o óculos de novo, cara. Eu não enxergava nada, só vai que vai. Aí uma hora acaba, né? Foi traumático. Essa prova aí foi uma prova histórica para mim, muito difícil. Né? Foi a mais difícil que você já fez? Olha, eu falei que esse ano foi sabático, né, cara? Mas eu fiz uma outra esse ano aí, cara, que também foi... O legal das provas são isso, né, cara? A história que você leva, né? O deserto do Atacama tem uma, o Brasil Ride aqui, a dificuldade e a lenda, né? Essa daí. Essa prova aqui, né? Essa prova aí foi esse ano, foi a única. Eu não participei, eu não estava competindo, né? Eu estava acompanhando a minha namorada, Beijaninha, minha linda. Eu fui acompanhar ela é corredora, né? Ultramaratonista. E eu fui acompanhar ela de bike. Eu fui batendo foto. Fazer trail com a bike nas costas. Rapaz, os últimos 2 quilômetros, cara, a gente entrou num single track lá. Eu ainda perguntei pra moça da organização, dá pra ir de bike? Ela, tem uma subida difícil. Subida difícil a gente dá um jeito. É que ela não falou da descida, cara. Chegou lá, os caras estavam descendo a descida lá de corda. E eu com a bike. Falei, como é que eu vou descer aí? Vou voltar. Quando eu olhei pra trás, tinha uma fila de corredores atrás de mim. Não tinha como voltar. Pega a bike e desce aí, cara. Descemos, cara. E subimos de novo, descemos de novo. Mato, pedra, pra tudo quanto é lado, cara. Acabou a água e nenhum competidor tinha mais água. Foi outra coisa traumática, né? Mas acompanhar ela aí, nesse desafio pra ela aí, acabei atrapalhando. Atrapalhei ela, a corrida dela. E aqui são os troféus desse ano, né? Sim, saiu de vice-campeão, né, do desafio rural. O Wolves pódio, todo ano tem gente no pódio, isso ficou bonito, né? Ficou legal. Aqui tem um... Esse aqui foi o primeiro lugar que a gente fez na segunda etapa lá em Garatá, né? Esse daqui é do campeonato, do ano, né? Depois de 4 etapas que você faz do desafio rural, você tem uma pontuação e ficou em vice-campeão. Esse é o legal do mountain bike, né? E essa aqui é a camisa de líder que você ganha quando você fica em primeiro lugar. Então na segunda etapa a gente pegou o primeiro lugar, aí a dupla ganha a camisa de líder. Deixa eu ver a camisa, como que é? E você não tem que passar a camisa depois? Eu perdi a eu liderança achei que do vocês campeonato. Eu também pensava, mas a camisa fica para você. Caramba, interessante. Esse ano vocês vão correr de novo essa prova esse ano? Não, esse ano o desafio rural tá fora assim do calendário. Mas esse eu achei diferencial do desafio rural, né? Em todas as categorias, né? Seja Light, Pro, Sport, todas as categorias. Eles melhoraram bastante assim de organização. Então, ficou legal. O Wolves nasceu aí dentro, né? O desafio rural.
Foi na última etapa, né? Que foi a de Guararema, não foi? Foi de Guararema. Foi de Guararema. A gente correu junto lá. E esse daqui também, foi em 2019, eu também fiquei como vice-campeão, mas no Big Biker, que é um dos eventos, né, de mountain bike que a gente tem aí regionais. E muito difícil, né? Quem ganhou de mim foi o Daniel ali de Jacareí. Puta, nesse ano eu não ganhei uma dele, cara. Não ganhei nenhuma dele. Sério? Virou o ano, a forte. primeira eu já ganhei dele, cara. Falei, putz, se eu tivesse, né? Mas eu acho que todas essas competições, cara, o mais legal é você estar encontrando gente que tem a mesma vibe que você, que tem a mesma... Anselmo, meu amigo, desde 2018 que fundou. Que a gente fundou, a equipe que nasceu foi em 2018. Você, de lá pra cá, a gente nunca perdeu contato. Fiz foi. vários amigos nesse circo, né? E isso pra mim é o maior ganho que tem. Lógico, tem as histórias, tem as medalhas, tem os colecionáveis e tal, mas o ganho de amizade, cara, e de vibe, o espírito de todo mundo é muito próximo, né, cara? As nossas expectativas. Esse é o maior ganho, cara. Essa é a coisa que me deixa mais feliz aí nessa... O esporte, né, traz muitas amizades, né? Eu fiz muita porque eu saí migrando, né, do MTB pra corrida, pro trail, aí agora eu tô nas ultras e vou me aventurar agora no box, né? Inclusive vou pra vencer o americano lá na casa dele. O cara é grande, hein? Então, o cara é grande, Você vai ter que... forte, velho. Eu tô muito na expectativa do que vai acontecer lá, mas eu vou pra ganhar, né? Já fica aqui o recado pra ele. Eu vou cortar e vou te mandar. Eu vou ganhar de você nos Estados Unidos. E a revanche? Vai ter uma revanche? A revanche, a ideia era revanche garantida já. Pra quem perder a primeira luta, caso vai ser ele, né, já ter a segunda garantida. Ele pode tentar de novo. Aí ele pode tentar de novo e vai perder de novo, né? Então... É isso aí. Muito bem, essa vibe. Essa vibe. Se Segue vai nos dar, olhos. não sei. Não, vai Vai dar. dar. Ô, ele que se cuide. Manda ele treinar. Fala, treina aí direitinho, porque o negócio vai ser Aí feio. preciso subir para os 90 quilos, né? Vai ser um desafio aí de 6 meses. Você tá com quanto hoje? Tô com 69,600 mais ou menos. É difícil pra gente magra, assim. O problema é que eu tava forte, né? E aí quando eu voltei agora pro boxe, nesses últimos 3, 4 meses, né? Eu perdi muita massa muscular, porque queima muito, né? E agora eu vou repor, né? Mas sabe numa marca grande aí que vai... A 2025 vai ajudar, promete, né? vai ajudar e eu, assim, vou pra ganhar do americano lá, tipo... Né? Porque não dá pra sair do Brasil e perder igual eu perdi na Colômbia lá, não. Porque me dói. Eu voltei sem medalha, cara. Porque era a prova oficial da OCA. Então não tinha medalha, era ouro, prata ou bronze. Caramba. Então, meu... Não tinha medalha de participação. Não tem, não tem essa de medalha de participação. Pô, mas o do Atacama é o CI também, cara. E teve medalha de participação, né? Apesar do que na minha categoria eu fiquei em segundo lugar lá. Esse segundo pódio também lá? Lá não tem pódio por categoria. Eles fazem uns vouchers, né? Dizendo qual posição que você tá na categoria, tal. Eu acho que na posição de 200 e poucos atletas eu fiquei em 19º. Né, mas na categoria em segundo. Então 19º não vai ter pódio, né? Mas foi bem. Mas foi bem. A minha previsão nessa época era só chegar, terminar a prova, né? Sim, foi ótimo. E ter chegado nessa competição. Nossa, foi muito Foram feliz. Quantos quilômetros de prova lá? 65 quilômetros. Caramba, é bastante coisa, né? E trechos, cara, porque você tá pedalando num deserto, né? Tem a trecho que era descida e você tinha que descer da bike para empurrar. A quantidade de areia parecia uma praia, né, cara? Fofa, tal, não tem como você pedalar, né? A bike entra dentro da areia, né? Então você tem que levantar a bike e empurrar um trechinho ali. E a altimetria? A altimetria não deu 1000. Não deu 1000. Mas tinha uma descida lá, cara, muito engraçado, cara. Ali é perto da Cordilheira dos Andes. E tinha um trecho que a gente subiu, na verdade, é um falso plano, mas aquilo ali é um rio que secou naquela época. Então o fundo era uma areinha. Cara, apesar de ser trecho que tinha descida, cara, a bike não rendia, cara. Ali eu pensei em desistir. Falei, cara, eu não vou conseguir chegar, cara. Sério? Eu tava no quilômetro 40, mais ou menos. Caramba. Falei, cara, não vou chegar, cara. Olha isso aqui, cara. Tô penando aqui, tô no 40 ainda. E quando eu cheguei no 50 e pouco, eu vi que ia terminar, que eu tava bem ainda, né? E aí eu sou muito emotivo, né? Aí eu despenquei no choro. Na hora que eu cheguei também, despenca no choro. Porque Legal. foi muito difícil, cara. Muita coisa remou contra essa viagem do Atacama, né?
Tem um parceiro que desistiu. Eu vou jogar na conta do Michael, que eu tava com ele. Colaborou. Inclusive, eu chamei ele pra vir pra cá hoje, né? Seria legal, hein? Mas ele ficou com vergonha, né? Eu falei, não precisa aparecer, fica sentado ali. Ele, não vou não. Deixa pra próxima. Devia ter vindo, Marcos. Devia ter sim. vindo, né? A presença bacana. E um cara alto astral. Eu lembro que o diferencial nessa prova que você falou é que a maioria dos competidores não usavam bike de alumínio. Todo mundo de fibra de carbono. Todo Lá mundo. no- Eu passei vergonha com a minha bike lá, cara. Aliás, no Brasil Ride é outra, cara. Eu escondi minha bike, cara, porque dá vergonha, cara. Tem uma só- bike de 100 mil reais. Sério, Só né? bike de 100 mil reais. A mais baratinha de 100 mil reais. Na pousada que a gente ficou, teve um. Mas a sua é de carbono também, não é? Eu tenho duas, né? Mas nessa época eu só tinha o de alumínio. Teve um mecânico que se estabeleceu dentro dessa pousada que eu fiquei, né, que é o Parada, e ele faz a revisão das bikes de um dia para o outro, com o pessoal que está correndo 7 dias. E, cara, ele recebia as bikes lá, cara, joga fora, cara. Eu olhava assim, joga fora essa bike, não dá para competir no dia seguinte. 7 horas da manhã, o cara trabalhava a madrugada inteira, entregava a bike linda, lubrificada pro cara já. Impecável, pro cara poder seguir a próxima etapa. E eu vi aquelas bikes lá, cara, eu olhava, Magu, putz, cara, deve ter uns 2, 3 milhões de bike aqui, cara, que era muita bike. E só bike cara, cara. Sim. E é legal também lá no Brasil Ride da Bahia, cara, que depois do evento, o pessoal começa a vender essas bikes, principalmente os estrangeiros. Então eles pegam aquelas bikes importadas, cara, Orbea, Cannondale, e começa a vender, cara, com um preço bem mais barato. Para eles ganham uma grana, porque é muito mais caro aqui no Brasil, e volta, não volta você voltar com a bike, volta só com a grana para comprar uma nova lá no país deles, né? Então isso é uma outra característica de um Brasil Ride, né? Esse mercado que existe depois. Teve gente lá arrematando 10 bikes, cara. Quero essa. E depois Sai o cara comprando, consegue depois vender leva para a aqui, cidade deles e revende. Uhum. Uma coisa legal que eu acho nas competições é a experiência física, emocional, psíquica que você leva de cada uma, né? Nenhuma prova é igual a outra, né? Nenhuma você vai ter o mesmo sofrimento, né? São altimetrias diferentes, quilometragens diferentes. Então isso eu acho que ajuda muito na evolução física, mental, psíquica, né, cara? Pelo menos eu encaro um pouco dessa forma, né? Que é bem válida a experiência competitiva, mesmo no mundo amador, né? Como a gente o amador ele tá bem profissional assim agora, né? Nossa, o nível aumentou. Sim, não, o pessoal tá treinando muito forte, né? O pessoal tá aderindo aos nutricionistas, né? Preparador físico, técnicos, né? Fisioterapeutas, né? Que eram coisas assim que para quem tem dupla jornada, como eu, como o Alessandro que também trabalha, você fica um pouco restrito e difícil de se achar tempo na agenda para alocar todas essas disciplinas, né? É porque a logística da bike ela é mais difícil de encaixar. Sim. Demanda mais tempo, né? Requer mais tempo. Por isso que eu comprei um Speed agora. Agora eu virei Tá de speedeiro também, os caras Speed. estão abandonando a montanha mesmo. Pior que esses caras é difícil voltar, viu? Difícil o mountain é. bike volta pra mountain bike depois de experimentar speed. Cara. Não sei o que tem lá. O Thiago tá como? Faz tempo que eu não falo com ele. O Thiago acho que deu uma paradinha agora, né? Acho que ele tá mais focado nas corridas, né? Nos treinos. Foi fazer um passeio com nossa amiga e caiu da árvore. Filha, cara, lá em São José, levou o filhinho, eu também tava ali com ele e tal, ele subiu numa goiabeira, cara, mas ele caiu assim de 80 centímetros de altura, cara. Tá zoando. Do jeito que ele caiu, ele já olhou pra mim assim, falei, levanta aí, cara. Ai, não dá. Eu falei, caramba, o cara quebrou o braço, cara, numa queda de 80 centímetros, cara. Inacreditável, cara. Com um homem daquele tamanho, forte, cara. um atleta de ponta, cara. Ele acho que é um dos mais fortes nossos aí, da nossa Sim. equipe, né, cara? Sem contar que acho que no dia ou na semana anterior, ele correu lá no Alberto Simons, né, no XCO lá, que é uma pista super técnica, né, com várias rampas, saltou rampa, ele falou que destravou tudo lá, né, tava saltando tudo, não caiu uma vez. Aí nesse dia lá ele foi subir. É lá em São José dos Campos essa pista, né? O Alberto Simões. É um parque que tem na cidade, totalmente gratuito, e disponibiliza vários itens de esporte de aventura, né? Tem paredão de escalada,
você tem tirolesa, tá? Você tem uma pista de XCO de mountain bike. Arborismo, né? Arborismo. Cara, é incrível o parque, bom lá. né? E o nível do XCO que a prefeitura fez lá, cara, é um nível excelente, cara. Eles saem daqui, cara, falou lá, o Thiago é um que volta sempre lá, né? Muita gente de fora, esses dias eu vi, é um que até faz competição aqui, Bruno Lemes. o Bruno Lemes vai também. Sempre tá Muita por gente lá. vai lá. Já teve competição ali dentro do XCO, mas o pessoal tem que conhecer, né? E Conhecer o isso aí, que XCO é ele é muito muito legal. técnico. O Thiago pegou bem com o XCO, né? E eu não gosto, eu cara. também não Eu gosto, não tenho esse perfil, não. Eu também não. É muito travado, cara, e depende muito de explosão muscular, né? E não é o meu caso, cara. Né? Então tem curvas muito técnicas, você tem que dominar muito a bike, tem subida, tem pancada. Então, e o perigo de queda é muito grande, né? É muito maior do que as maratonas que a gente faz, né? Eu prefiro as maratonas pela questão do corpo também. Eu acho que eu me adapto melhor à questão da resistência do que à questão da explosão. né? Porque você sai de uma rampa e você já tem que fazer força, tipo, para subir outra e sair com velocidade. Tem que dominar a técnica de ir na rampa, de fazer uma curva fechada, de tudo, cara, tudo. Mas o ciclismo, cara, ele dá essa possibilidade, né, pra gente. As vertentes que ele tem, cara, basicamente, é uma bicicleta. Cara, as vertentes são inúmeras, né? Dentro do mountain bike tá aí, exemplo. Eu gosto de XCM, eu gosto de maratona, eu gosto de XCO, eu gosto de circuito fechado, mais técnico, mais explosão. Tem os pessoal do downhill, só dentro da mountain bike, cara, fora o ciclismo. Agora tem os gravelistas, né? Os gravel. A turma do gravel, que é muito forte na Europa, mas não pegou ainda tão... Não pegou muito aqui no Brasil, né? E vindo assim na paralelo tem as elétricas, assistência elétrica, né? Isso. Bem forte também, né? Eu sou contra, velho. Mas tem um sei, público, coitado, tem um público grande. É um público legal, assim, mas assim, nível de competição, acho que você precisa ser sem assistência do motor, você tem que ser só o ser humano. Tenho vários amigos que participam. Tem sim. Assim, eles Continue, sofrem muito bullying, né? Eu mesmo sou um praticante do bullying para essa turma, mas faz força, tem Mas muita a bike técnica. é mais pesada, né? A bike é mais pesada. Mais ligado no motor, ela fica mais leve? Ele tem que pesar, né? Acho que a maioria das bikes tem 3 níveis ali, né? O nível econômico, o nível intermediário e o nível esporte para dar aquela paulada na subida, né? Só que consome bateria, né? E o cara usar sempre ela no turbo, por exemplo, o cara não chega no final da competição ou do trajeto com bateria. Ele chega sem bateria e aí vai ter que pedalar uma bike pesada no final, né? Então o pessoal tem que saber dosar essa parte. Mas eu tenho visto muito em cicloviagem. Tem um amigo meu, coloquei ele na equipe do UVS, que é o Fabiano. Um abraço para ele. Né? O Fabiano virou adepto, cara. Ele fala, cara, é uma bike que integra, que traz aquele cara que não consegue acompanhar o ritmo do pessoal que está treinando, que está pedalando forte. Ele se integra, cara. Ele consegue fazer o passeio também ali. E isso é uma coisa que o ciclismo promove, né, cara? A gente quer dividir, né? O speedeiro para lá, o bike elétrica para cá, e não sei o quê, mas o negócio do esporte é a integração, né? Então, assim, para integração eu acho legal e super favorável. Agora, para competição, é só o ser humano. Porque senão eu não sei, eu nunca fiz competição com bike elétrica. Eu também. Né? Já andei, cara, é gostoso, hein? É gostoso, cara. Quer fazer força mesmo. Na hora que você faz né? um pedalzinho que você tem um impulso muito maior, cara, você é inacreditável. Cara. É inacreditável. É legal o negócio. A brincadeira é legal. Vamos ver ano que vem aí. Ano que vem tem muito desafio. Ó, essa aqui é a nossa primeira camisa da Wolves. Inclusive o Thiago tá com a minha que ele pegou emprestado e não me devolveu. Né? O Thiago, me devolve. Colocar num quadro lá. E ficou legal essa camisa, né? Ficou. Essa é a primeira. Ficou legal mesmo. Depois dessa teve uma azul escura, né? Eu não trouxe. Mas é parecida com essa. E depois essa black aí, né? Essa aqui ficou bonita demais também. Tá na hora de fazer mais uma, hein? Tá, esse ano tem 2025? Já fizemos preta, azul, ou volta para o original, faz uma branca. A branca eu gostei da ideia. Legal. E a gente tava cogitando para fazer para ocorrer às 12 horas, né?
Mas aí as coisas aconteceram, né? Cada um para um lado, aí não fizemos. Mas eu acho que seria legal uma branca. Essa aqui ficou muito bonita, né? E essa veio com nome. Essa tá com nome, não, né? Não, essa não. As outras vieram sem nome. Não, todas as outras foram sem nome. É porque eu fiz uma azul, que foi a que ocorreu o desafio rural lá agora. Primeira etapa, né? Primeira etapa. Eu fiz uma azul, mas eu fiz por outra empresa. E aí a gente pediu para colocar o nome, eles colocaram atrás. Mas eu gostei do material, mas os caras só fazem o layout se você já confirmar a compra. Tipo. Essa empresa mais antiga aí, ela já faz tudo antes, né, cara? Bem legal. O Cadu, eu queria fazer uma entrada aqui, uma oportunidade para um amigo que eu conheci no Instagram, né? Um aventureiro que é o Luiz Giovanni Faria, tá? Ele legal. acabou de lançar um livro chamado Horizonte Infinito, né? Um livro de cicloviagem. Ele ensina muitas técnicas, é um cara muito estudado, muito bom de palavras. No Instagram dele, cara, ele vai descrevendo, cara, todas as viagens que ele fez. Ele fez viagem pro Nepal, ele fez viagem aqui no Chile, na Carretera Austral. Cara, inúmeras viagens, ele conta os perrengues, sempre sozinho, cara. O cara vai sozinho com tudo que ele precisa. Deixa eu ver. E ele ensina toda essa técnica, o que ele usa, como que é a bike dele, a configuração de bike, os equipamentos que ele usa. É um cara que está passando um conhecimento, para quem gosta de cicloviagem, assim, fenomenal. Legal, tá? cara. Ele viajou o mundo pedalando, né? Viajou o mundo pedalando. Todo ano ele tem uma, ele já deve ter mais uma esse ano aí, que com certeza já está lançando. Aqui de São Paulo. É um cara legal para você trazer aqui. Vamos conversar com ele. Legal, bacana. Eu mandei hoje cedo um Instagram para ele com o nosso podcast. Passa o contato, eu vou entrar em contato com ele, que legal. E é inspirador também. E é um cara que fala, inteligentíssimo, né? Fala, escreve muito bem, cara. É um cara diferenciado, né? E vale a pena, para quem gosta de cicloviagem aí. Eu nunca fiz. Assim, eu fiz a Rota da Luz, né? Mas a Rota da Luz 5 dias não conta, né? Então... Conta, cara. Conta. Você fez, de bike. De bike. Mas é isso aí, espírito, né? É um espírito. Pedala todo dia, né? Faz suas reflexões durante o pedal, né? Convive com os amigos, passa uns perrengues, que faz parte, tem que ter história para contar, né, Luciano? Sim. Então, e é só perrengue, né? A bike também traz muito perrengue. Né? Mas aí que legal, cara. Se é para viajar para resort, ficar lá deitado na piscina, comendo e bebendo, você nem tem história nessas coisas, né? E esse tipo de viagem não te traz história nenhuma. O que traz história é isso aí, cara. Os perrengues, cara, as aventuras, os lugares que você viu, as pessoas que você teve oportunidade de conhecer, de conversar. É esse que é o cara foi pra Normandia, velho. Olha que louco. Cara, não sei se dá pra pegar nessa aqui, ó. Olha que legal. O cara foi pra Normandia. De bike. De bike. Tudo de bike. Ano passado, né? Ele subiu o Everest, cara, de bike. Ele subiu até o ponto mais alto, que acho que são 5.000 metros de altitude e pouco, aonde você chega de carro, a pé ou de bike. Então ele chegou até nesse ponto, cara. E a pé já é difícil, né? Imagina pedalando, né? E o frio, mas ele se prepara, ele é um cara, como eu falei, cara, ele é inteligente, ele estuda tudo, né? Ele estuda a temperatura, ele estuda os trajetos, ele sabe como é que vai acontecer. Lá no Nepal, ó, que legal. A do Nepal, ele subiu doente lá. Cara, quem acompanha aí as histórias, e as fotografias que ele manda, acho que nas últimas folhas aí tem várias fotos, né? No Instagram fica mais vivo, né? Essas fotos, cara, é muito legal, cara, é muito legal. Para quem gosta de aventura, né? É realmente uma das coisas que o ciclismo traz aí para quem é adepto, né? O mountain bike, nesse caso, dos hospedeiros que me perdoem aí e podem chorar as lágrimas, mas é muito, muito melhor, cara. Não tem energia igual da MTB, não tem. A bike que ele também, a bike que ele usa não é MTB, é uma gravel com algumas adaptações. Mas tal. O pneu é de MTB, né? Depende. Ele tem várias bikes. Lá no final ele explica a Bike Tour, a diferença da Bike Tour. Ele tem uma bike para cada... E a Bike Pack. Não, tem várias bikes. Ele explica as configurações, o que leva uma, o que leva a outra, né? Então, cara, além de ele contar as aventuras, cara, no livro ele ensina as pessoas que querem se aventurar, né? Ele traz muito ensinamento, né? Muito conhecimento prático, né? Sobre o que ele usa, quais são as diferenças de bike e tal.
Não chega a ser uma mountain bike, em alguns lugares ele usou realmente, mas acho que a bike que ele mais usa aí parece uma gravel adaptada ali, com a questão dos pacotes que ele tem que levar. Meu, Compostela é um sonho fazer, mas a pé. São quantos quilômetros? A pé 800. não faz minha cabeça, não. 30 dias. 30 dias, né? 30 dias. O pessoal no Caminho da Fé, que vai a pé, costuma fazer em 12 dias, né? Então, eu fiz com o Michael, a gente fez em 12 dias. 12 dias, né? Mas assim, 12 dias bem na loucura, porque a gente não sabia como que era, a gente levou muito peso e, assim, a gente não tinha programação e estratégia nenhuma. E saímos andando. Foi na aventura. Foi na aventura. Cara e coragem. Cara e coragem. O legal é fazer com mais calma, né? Dá pra fazer em 15, 20 dias pra fazer legal. Nossa, bem legal o livro dele. Como que é o nome dele? Luiz Giovanni. Luiz Giovanni. Já tá até convidado a vir aqui. Boa. Se tiver o contato Vou mandar dele, depois o contato para você. O livro dele é o Horizonte Infinito. Deixa exposto aqui, se quiser ver, Anselmo. Nossa, bem legal mesmo. E a gente precisa de pessoas assim perto da gente, cara. Incentivadores, um pessoal né? que ensina, né? Ele ensina e motiva também, né, cara? Caramba, é bem legal o livro dele, meu. Pedalar Sai pedalando o mundo né? sozinho, Sim. cara. O cara eu lembro, diferenciado. Eu lembro que quando começou essa vibe de podcast, tipo, antes de ser vídeo, né? Que era só podcast no Spotify, tinha um canal de um brasileiro que era Pra Onde a Bike Me Levou, cara. Eu perdi esse canal, assim, tipo, e o cara, acho que é Israel Novaes o nome dele, ele já viajou o mundo de bike. Tipo, o cara passou por Israel, Cisjordânia, Oriente Médio. Eu tive sozinho. Imagina a coragem do cara fazer isso. Eu tive fazendo um cálculo aí, se não me engano, o diâmetro do planeta Terra está em 40 mil quilômetros, né? Eu tô chegando em 36 mil. Pedalados? 36 mil quilômetros pedalados. Ô, louco. Tô quase fechando o planeta. Caramba. Dá pra fazer. Depois de fechar, dá mais uma Ano volta, que vem né? fecha. Aí depois entra na segunda volta. Dá pra fazer um quadro. Segunda volta. Pegar a quilometragem lá e bolar uma arte e fazer um quadro assim, deixar. Legal, histórias da bike, né, cara? Bike, tanto a bike quanto a corrida, né? As maratonas, as outras maratonas propiciam esse tipo de história, né? Pra gente estar contando e tudo mais. Mas eu acho que a bike traz mais competição e resiliência do que. Tô falando como corredor também, que depois o povo me xinga lá no Instagram, lá no direct. A bike traz mais. A bike é mais competitiva, porque na corrida, seja na ultra ou na corrida de rua, é você contra você e você não tá tão preocupado com o cara atrás de você ou na frente. Na bike, não. Tipo, a gente tá competindo na bike, ainda mais no MTB, a gente tá o tempo todo sendo atacado, você tem que proteger posição, você tem que proteger de trecho técnico, você tem que avançar. Tem que estar de olho nos seus adversários diretos ali, né, da categoria. Isso, e tem isso, porque na bike ainda tem... Você é campeão da temporada, né? Você soma os pontos e no final do ano você é campeão. Como a Fórmula 1, o futebol. Na corrida não tem isso. Na corrida você correu a prova ali, uma prova só vale para aquela prova. E na corrida, assim, acho que 80% ou 90% da galera que corre é mais para saúde e bem-estar do que para competição mesmo. Então, você vai correr uma prova de rua, né? O pessoal não tá muito o pessoal não tá muito preocupado em ganhar. Você vai correr ali contra 5, 6 caras que realmente querem ganhar. Tipo, o restante quer tirar foto, ser feliz e comer banana e água depois da prova. Então eu ainda prefiro a bike, né? Para nível de competição. Igual a bike não tem. E eu acho que você falou do mountain bike, no speed, no ciclismo de estrada, a competição ainda é mais acirrada. O pessoal ainda briga muito mais, né? Pessoal que pega vácuo, pessoal do pelotão, né? Tem a competição é muito mais acirrada ali ainda do que no mountain bike, bem mais. No mountain bike ainda existe amizade. Ainda existe aquele companheirismo, né, tal. O cara ganhou de você respeita. Eu não sei, não, porque o cara em cima do Salim, a gente não se fala até hoje. Esse é o ponto fora da curva, cara. O pessoal que ganhou, que ficou em segundo lugar, que eu ganhei, que agora me ganha de mim, cara, é tudo meu amigo, cara. Sério? Tudo meu amigo. Tem o Paulo ali de Jacareí, cara, que esse ano, último ano que eu participei do Big Bike, quem ganhava tudo é o carinha lá de Taubaté, cara.
o Marcos Apolinário, cara, não tinha como ganhar do cara. Não tinha como ganhar do cara. O cara tava leve, treinado. E assim, cara, virou amigo, cara. Virou amigo. Me convida, vem pedalar aqui em Taubaté. Eu fui pedalar lá e entrei numa roubada com ele, cara. Ah lá, essa história dele é só O cara me falou assim, não, vem aqui em Taubaté, vai ter um XCO aqui, porque o XCO é legal. Cara, eu fui lá, cara, eu tomei um cacete. No treino, o cara foi me mostrar o circuito. Eu tomei o cacete, eu fingi que eu tava contundido e nem fui na prova. Eu falei, isso não serve pra mim. Ali eu tive a certeza, ó, que XCO nunca mais não é pra mim, não dá, né? É explosão, é técnica, você tem que mudar a marcha muito rápido. Era tal. aquele Sim MTB? Exatamente, Sim, é uma MTB, prova internacional né? aqui no Brasil. E ela é válida agora por Pela UCI. Pelo CI, Sim. E o pessoal se quebra lá, né, cara? Eu fiz 2 XCO na vida. Um foi o Shimano Fest, 2017 também, que eu passei um fedendo danado. Eu lembro de um trecho que eu tinha que subir uma escada, aí você saía de uma rampa, subia a escada e descia a escada, né? Eu tava na segunda volta, aí o Rubinho Valeriano, ele desceu da rampa, juro. Eu olhei pra cima, ele passou com a bike por cima de mim, assim, ó. Nossa Desceu. senhora. Esse cara nervoso, sangue nos olhos. E ele corre até hoje, o Rubinho Valeriano, É. pela Sense, né? Ah, não sabia que ele tava correndo. Corre, Eu corre. acho ele muito forte também. Correu esse ano. É que na rede social acho que ele assim, não destacou tanto quanto os outros, né? Que tem mais engajamento, mas ele é muito bom, cara. Meu, ele passou por cima da bike, assim. Forte, não, E ele aí é forte. depois, sim. aí depois fui tomar um couro na Colômbia lá no XCO. Não, e lá Aí traumatizou também no XCO? Não, eu quero voltar pro XCO, né? Porque eu não admiti voltar sem medalha de lá, cara. Tipo, foi frustrante. Você viajar, ficar uma semana lá treinando, se preparando. Você teve uma história bacana lá, cara. Você voltou com uma bandeira do Brasil toda assinada, cara. Aquela ali é um baita foi- troféu. A história também. Não, sim. A história nem sempre é de vitória. Né? O Brasil Ride lá foi um esporte, uma derrota, um negócio. Mas é história, cara. É esse nosso troféu. Não é medalha. Não, aquela foto da bandeira do Brasil. Porra, Ficou bem histórica, legal, cara. ficou Ficou bem muito icônica, legal. né? É. Bem- Não, e quando acabou a prova lá, né, eu terminei em 13º ou 14º. E aí eu parei a bike lá, a gurizada toda pedindo. Eu voltei sem capacete, né? Porque o capacete tinha a bandeirinha do Brasil. Os caras Dos queriam. dois lados, os caras queriam capacete, né? Aí eu falei, não, vou dar pra alguma criança. Aí o moleque pegou o capacete e saiu correndo lá. No Chile eu corri com uma camisa escrita Brasil, né? E eu comprei uma bandeira do Chile. Então na hora que eu cruzei ali de chegada, né, eu levantei a bandeira do Chile, nossa, cara, quantidade de fotógrafo, bater foto e tal. E o chileno gosta muito do brasileiro, cara. Eu fui muito bem recebido lá. O pessoal trata a gente bem e foi muito legal a experiência no Chile, cara. E aí, Anselmo, vai colocar uma prova internacional? Cara, por enquanto não tá no alvo ainda, né? Ainda não tá no calendário. Esse ano aí eu quero fazer ou a Rota da Luz em um dia, ou o Caminho da Fé. Estou estudando aí qual que vai ser a proposta. Vamos pro Vale Europeu? Vale Europeu? Vale Europeu são Vale Europeu é quantos Santa dias? Catarina, né? É, um pouquinho mais longe, cara, mas é muito mais suave do que o Caminho da Fé, por exemplo. É o pessoal que fala, ó, você faz o Caminho da Fé, é sofrido e tal, mas se você faz bem feitinho, tá pronto para fazer um Vale Europeu tranquilo. E é pesadinho também. Eu já vi Vale alguns Eu não vídeos fiz do ainda. Vale Europeu. Eu não fiz ainda, mas São tô louco, tenho quantos vontade de fazer esse quilômetros? ano. Acho que é um pouco mais do que o Caminho da Fé, né? Se eu não me engano. É um circuito fechado, né? Você sai, por exemplo, de Pomerode, dá a volta em várias cidades e volta para Pomerode. Ele é um circuito fechado. Ah, não Mas é tem igual o bastante Caminho da subida. Fé que você começa no... Num Não, ponto e vai não, pro outro. não. Né? Acho que é circular, não é? Se não me engano. Circular. Uhum. Aí você pode sair de qualquer cidade. Na verdade, a mais tradicional é Pomerode, né? E lógico, você vai ter um outro tipo de visual, outro tipo de clima, cidades alemãs, né? Aquela coisa europeia. Ah, tal, sim, o aquela clima, pegada europeia, inclusive, uma né? culinária, cerveja. Tem. Cerveja não. Carboidrato Tem de rápida absorção, né? Hidratação para atleta. de Hidratação e mountain bike. suplementação é importante. Sim. Tem um menino que eu coloquei lá no grupo, o Jax, que é o personal trainer, que tava conversando lá sobre a luta, perguntando do meu peso e tal. Ele é fascinado nessas paradas de cicloviagem, assim, cara. Se chamar ele topa, velho. Aí, E É bom saber. ele gosta de Bom saber. cerveja, velho. Tipo, não, ele é muito gente aí, boa, ó, assim. um bom parceiro. Não sei, aí. esquece É o go- convite que é- fiz. Ei, Jackson, Ei, Jax, pra você eu convido. Tá convidado, hein, agora. Jackson? Vou fazer o Caminho da Não, Fé aí. Ele curte muito. Ele fez um... Só que ele fez de carro agora, né? Carro e andando. Ele fez, tipo, acho que é região sul e sudeste, né? Pela costa.
Olha. E quando ele entrou no grupo, ele tinha feito o Rio de Janeiro lá, salvo engano, assim, pela costa também andando e tal. Tipo, esse livro aqui é pra ele, assim, de verdade, cara. Ele gosta dessas paradas. Você sabe assim. que eu tenho um amigo aqui também em Guararema, que é o Zé Mauro, o Zé da Barra Forte. Ele deve estar vendo. Um abraço, meu irmão. O Zé, ele anda de Barra Forte, cara. E não é aquela Barra Forte com câmbio, nada, não. O cara anda com a Barra Raiz Forte mesmo. raiz, cara. Sem frescura. O freio dele é aquele freio de varão. Nem cabo de aço não tem, é varão. Nossa, eu vi lá na pizzaria dele, cara. Ele Cara, tem um que ser corajoso empório, pra pedalar com aquilo. ele tem um empório, ele serve pizza também, ele tem chama Restaurante. Empório Bistrô lá em Guararema, super bacana. Lá ele conta as histórias, tem bike pendurada, ele conta a história para quem pergunta, né? E sabe da vocação dele. Ele fez o caminho de Santiago de Compostela de Barra Forte, cara, 12 quilos, 2 alforjes, né? Diz que tem quadrinhos dele lá naqueles cafeterias no caminho de Santiago lá. Ah, que legal. Aqui, em 2000 e pouco, um brasileiro louco passou por aqui com uma bike de aço, sem câmbio, né? E o cara é raiz, cara. O cara, além de ser um grande amigo, é um Exemplo, ciclista né? aí, Exemplo exemplar, de superação, cara, né? vale a pena conhecer lá. Empório Bistrô, lá em Guararema. Boa. Aliás, nós saímos daqui, vamos almoçar lá. Vamos sim. Vamos almoçar almoçar Você lá. ouviu aí, né, Adriana? Tá? Um beijão. Eu já fiz o merchan, Hoje então, não por favor, vamos a sair em conta casa, hoje você viu? pendura aí. Beijo, amor. O cara tem que ser corajoso pra pedalar com aquela bike lá, cara. Tipo, Essa bike, cara, eu fiz uma experiência com ele lá em Guararema, ele me chamou, vamos fazer o Strong Bar Experience, a experiência na Barra Forte. Ele me levou para pedalar com uma outra Barra Forte, tinha duas, né? E a gente pedalou para lá. Não tem freio. A bike não tem freio, cara. Ele descia umas pirambeiras lá, eu meti a mão no freio, não freava, a bike continuava andando, tinha que botar os pés. Que desespero, cara, hein? Mas ela tem uma coisa muito legal, cara. A coisa que você mais vê em estrada, cara, é aquele pessoal que trabalha na roça, que trabalha como pedreiro, né? E eles andam na estrada, cara, numa cadência ideal, cara, pra estrada. Então, se você descobrir aquela cadência da bike, cara, ela se torna uma bike prazerosa, cara, pra você fazer grandes distâncias, cara. E acho que isso que o Zé descobriu. Essa bike, você botando um ritmo... Eles fizeram uma competição, mas cara, como que funciona na subida, cara? Aquela bike lá. fica em pé, cara. O cara Pedala em pé, cara. né? Mas Eu ele já pedala vi. em pé não é fazendo força, é usando peso. Tem toda uma estratégia, assim. Uma técnica Uma técnica. adequada, né? Mas ele botava a gente, cara. A gente, tudo de mountain bike, subindo o morro. Daqui a pouco o cara passava de Barra Forte, cara. Todo mundo, ele passava todo mundo, cara, de Barra Forte. Ainda pagando, que é a moto, olha a moto. Você olhava, não, sou eu. Ele ainda tirava onda com a gente, né? E ele foi fazer uma competição junto com o Fabiano também, de Barra Forte. Acho que Sertão de Rosas, alguma coisa assim. Que Caminho de Rosas. Caminho de Rosa. Caminho de Rosas. Né, que foram 120, 140 quilômetros, cara, não, 200 quilômetros, sei lá, de Barra Forte. Cara. 200 longo. quilômetros. Cara, um É negócio longo, é assim, longo. inacreditável, cara, inacreditável. Os caras foram lá, fizeram, concluíram, chegaram bem. Deve ter ele mais 2, 3 loucos que fizeram isso aí. Ai, Uma prova super difícil. uma essa bike prova. leve já é Sim. tenso. Ele contou, ultrapassava muito a mountain bike, os caras dando prego. E você? Na cadência. Cadência. Não adianta forçar, não consistência. adianta fazer força, não adianta acelerar muito. É cadência. Tá sempre pedalando ali. Eu vi as fotos dele lá quando eu fui no restaurante. Foi no Natal do ano passado, inclusive, que eu fui lá. Eu achei top mesmo. O lugar é bem legal. E ele ficou um tempão na mesa conversando com a gente lá, comigo, com o Michael. Ele é... Ele é super Se você sabe, agradável se ele de sabe, conversar. né? se ele sabe que você é ciclista ainda, então aí ele se abre todo. Muito legal. Caramba, que legal. Ano que vem a gente vai ter história pra contar. São os amigos que eu falei pra você, as amizades que a gente constrói no mundo da bike. Seja competindo, seja fazendo passeios, seja encontrando. Né? A gente não se encontra sempre, o Anselmo e você cada um mora numa cidade, né? Mas a gente está unido aqui, né? Vamos falar de bike, mas a gente tem uma união num grupinho aí do WhatsApp, já tem Já tem 6 anos. 6 né? anos. Desde 6 quando anos. fundou a Wolves. E nas competições a gente está sempre se encontrando, né? A gente se encontrava mais no começo, né? Hoje em dia menos. É que esse ano você que tirou o pé, né? Das provas, né? Parei um pouquinho, mas se Deus quiser, em 2025 eu volto fazendo algumas competições. Uma delas vai ser o Brasil Ride de Bonito, Deixa eu ver essa que eu aqui. quero Essa participar. é a sua?
Essa é o Brasil Ride de Botucatu. Essa aqui que você vai? Não, essa eu Sempre já fui. Botucatu. Que ano que você foi, Marcelo? Fui esse ano. Nossa, a medalha é bem bonita. Esse aqui é do ano passado, cara. A mesma competição. Deixa eu ver. Esse aqui, Bonito quem também. correu Verdade. comigo aqui foi o Rodrigo Hilbert, cara. Me passou na última subida. É mesmo? vá! Olha lá ele! Mas você deixou, né? Deixei, né, Ah, cara? O cara é estrela e sim, tal, não, deixa tá ele certo. ganhar. Essa medalha ficou bem Os bonita. fotógrafos estavam seguindo ele, não ia ultrapassar ele, né, cara? Tá Coitado. certo. O marketing dele não ia gostar, né? Os caras me deram uma... O Rodrigo Hilbert também é um cara que faz o mundo da bike pra frente, assim, é um baita incentivador. Cara. É verdade, Sim, cara. sim. Eleva o cenário nosso. Nossa, é bonito essas medalhas de lá da Desse festival do Brasil Ride aí, de Botucatu, aí tem essa camisa também, cara. Que tem Muito bonita. a nossa onça parda, né? Aí, Legal. que é emblemática aí na nossa fauna. Essa né? é de Botucatu? Essa é de Botucatu. Essa que você vai correndo, Céu? É, ano que vem sim. Eu pretendo ir para Bonito, cara. O Brasil Ride também tem uma etapa lá em Mato Grosso, né? Que é Bonito. Então, isso é legal das competições, né? Assim, a gente vai para algumas cidades, a família sempre que dá, acompanha junto, a gente pega uma Sim. pousada, a gente acaba passando o final de semana, acompanha a gente, né? Conhece Então, a culinária, né? Os locais ali, as pessoas. Pra você ver como que muito legal. assim, Cidade. gira um baita investimento em turismo nas Sim. regiões, né? Isso eu ainda acho que é pouco aproveitado no nosso país, cara. O Brasil Ride, ele fomenta muito o comércio local, porque tem pessoas do mundo inteiro, né, cara? o Brasil Ride é internacional, né? Sim, cara? então pessoal de Portugal, Suíça. O pessoal já Itália. sabe, cara, quando vai o Brasil Ride para a cidade, o que traz para aquela cidade. Essas competições amadoras que a gente participa também traz um movimento Sim, muito grande, as fomenta, pousadas fomenta. lotam, né? Restaurantes ficam lotados, traz dinheiro pro... Mas eu acho que ainda não estão... As cidades, né, não estão muito... não despertaram Preparadas, muito né? para essa situação, né? Tem cidade que proíbe, né? Principalmente corrida, poxa, vai bloquear a nossa rua de acesso, tem cidade se que- incomoda, tal, pô, não Mas- tem noção do que traz pra cidade. É, né? mas eu acho que é falta de visão, cara, da galera que tá na gestão. É. Ou é briga política, a gente sabe o que acontece. Porque eu entrevistei na quinta passada, entrevistei o presidente do São Bernardo aqui, do time de futebol. E eles vão mandar a copinha aqui em Mogi, porque lá em São Bernardo o estádio deles tá em reforma, que eles ganharam a concessão. Aí o outro time aqui de Mogi, acho que é a União Mogi, alguma coisa assim, eles queriam barrar os caras. Aí, ó. E assim, baita estupidez, né? Não estou te chamando de estúpido, né? Mas a atitude é, porque você tá querendo bloquear, tipo, o time de Vima, porque eles têm que ficar na cidade que vão jogar, né? Eles só um jogo. Então o time que vai sediar a copinha, tipo, na cidade, São Bernardo no caso aqui em Mogi, ele tem que custear também os outros 3 clubes do grupo. E aí eles vão receber o Flamengo, Cruzeiro, acho que do Alagoas e um outro clube. Só o Flamengo já movimenta muito a marca Flamengo, né? E aí pensa, tá vindo tipo toda a estrutura de 3 times que vai ficar na cidade, as famílias, restaurante, shopping, e os caras querendo barrar Por coisa, às vezes, né, de Pequena, de né? ego, né? de ego. Então hoje o esporte falta essa visão assim de incentivar mais. Tem né, que do focar, esporte. tem que ter esse entendimento de que o benefício que traz para a cidade, para o esporte, é muito maior que Sim. essas questões. O Né? próprio desafio rural, assim, para o estado, né? Acho que para o estado não, mas aqui para a região, você vê, eles rodam acho que 4 cidades agora, né? São 4 cidades assim. Eles não estão mais rodando Guararema, né? A Stage Race, né, esse que eu participei, que são as 4 etapas, nenhuma foi em Guararema, que é a cidade natal dos organizadores. Então, eu não sei exatamente o motivo, né? Não sei se é algo político, mas esse ano a gente fez em Garatá, Santa Isabel, Paraibuna e Jambeiro, né? Não sei o motivo, acredito que seja político. Ter essa diversidade de você ir em outras cidades é também legal. Eu acho que o Desafio Rural já teve época que ele fez todas as provas do ano em Guararema. Sim, teve. Eu acho que perde um pouco o encanto, né? O legal é você Também. visitar outras cidades. Um do Brasil Bike, o Big Biker, né? A gente foi lá para Alfenas, cara, longe pra caramba, cara. Eu Nossa, cumpri Alfenas é longe mesmo. uma etapa,
né? Corri lá, choveu, cara, foi desastroso. Eu caí, me machuquei, né? Mas assim, tudo é história, tudo vale a pena. Você falando em Alfenas, tem um caminho novo lá agora, né? Que sai de lá, que é o caminho de Aparecida. Falam que esse caminho é mais difícil que o caminho da fé, cara. Ah, não duvido não, cara. Minas tem muita subida, cara. Tem. O caminho da fé, todo ano que eu fiz duas vezes, fiz 2 anos, né, cara? Você vai subir serra todo ano, todo dia. Ah, a gente vai acordar, tal. Que serra é hoje? Não é morro, não é montanha. É É sério. uma serra, cara. É longo, é pesado, é doído, né? Eu acho que a própria concepção do caminho da fé, por conta da fé, é para você pagar pecado, né, cara? Mas graças a Deus, desse último ano que eu fiz esse ano de novo com o pessoal lá de São José, foi muito prazeroso, eu me diverti. Eu botei na cabeça que eu ia fazer com outra vibe, com outra pegada. O pessoal que estava comigo dividiu em 7 dias para ficar mais leve e tal. E foi isso que aconteceu, cara. Ficou mais leve, um grupo muito unido, que é o Mantiqueira Master lá de São José dos Campos, né? Tem um senhor lá que pedalou com a gente, cara. O cara tem 73 anos, fez 73 anos de idade, uma semana depois que a gente concluiu o Caminho da Fé, né? E pasmem, cara, o cara já fez 5, 6 vezes o Caminho da Fé, cara. Caramba, que legal. O cara é um esportista. Então isso é legal do ciclismo Sempre também, ativo, né, cara? né? Que você pode fazer a idade, qualquer idade, cara. Sim. Não tem limite de idade. Você mantendo equilíbrio, sabendo que tem os seus riscos e tal, você vai Conhecendo curtir suas limitações, né? você pode curtir É, qual é da senão, vida. acho que você tem que fazer o negócio ser prazeroso e não... É claro, vai ter momentos que você vai sofrer, não tem jeito, né? Mas dentro dos seus limites ali, sem forçar tanto a ponto de você não conseguir concluir, né? E a penúltima vez você fez em quantos dias? A primeira na verdade. vez foi 5 dias, cara, só que a gente saiu 100 quilômetros antes de uma cidade chamada Tambaú. Ah, na E metade. aí foi loucura, cara. Foi uma correria do caramba. Eu tava com um amigo lá, com o Magu, que é esse lá lá da Bahia, né? Que me deu a oportunidade de correr o Brasil Ride na Bahia. O Magu tava no auge, cara. O cara andava muito, cara. E pra acompanhar o bicho era difícil, né, cara? E ele resolveu, não, vamos fazer 100 km antes, a gente sai um dia antes, cara. Um dia antes pra 100 km. Cara, mas ainda tem 400 km pra pedalar ainda. Não, dá tempo, vai ser legal. Cara, a gente chegou 10 horas da noite em Água da Prata, cara. Eu já cheguei cansado, estressado, não queria mais pedalar. E depois tinha uma serra por dia. Então me traumatizou. Ah, você começou então antes. Tambaú 100 é antes. quilômetros antes. E para Nossa, fazer esses 100 cara. km em um dia. Esse 100 km tinha, na verdade, era dividido em 2, né? Eu não sabia, né? Marinheiro de primeira viagem, o Magu sabia, ele sabia do perrengue. Era 2 serras. Magu, né? Era 2 serras nesse dia, né? Então foi bem sofrido, né? Ali eu já... Então me traumatizou esse primeiro Caminho da Fé, que foi em 2018. Mas esse ano agora eu fiz, cara, foi lindo, foi espetacular. Mestre Oda, que é um outro colega aí do Mantiqueira Master, fez comigo, parceirão, cara, anda o que eu ando, cara. Foi Eu tô com você que apelidou? 53... Foi você que apelidou de Mestre Oda ou esse apelido já vem de... O Você nome- tava fazendo um vlog viagem lá, né? eu fiz vários vídeos lá, foi bem divertido. Foi legal. O nome muito dele é bom, gente. Odarilho. Como? Odarilho. É melhor manter o outro. Mestre Aí, Oda, né? O pessoal chama de Oda, Mestre Oda, né? Pegou. Então, pegou. E ele, cara, muito forte, uma pessoa sensacional, pedalou comigo o Caminho da Fé inteirinho, o pessoal que tava com outro ritmo ficou um pouquinho mais para trás, e eu e ele subindo, cara, junto, todas as... Então foi uma oportunidade de fazer fortalecer uma amizade ali, cara, num ambiente super legal, cara. Os vídeos ficaram legais, hilários, você né, tinha que cara? tirar o bloqueio, pô, que você tá bloqueado, você não deixa O compartilhar. meu Instagram é bloqueado, né? Eu ia compartilhar no perfil lá do nosso, né? Mas tá legal mesmo de acompanhar aquilo lá. De Como vez é em que foi quando, a Luminosa lá? Temida... Então, a Luminosa tem toda uma mística em cima dela, né? Eu não Ela acho ela mais difícil. É porque que eu fiz andando, minha percepção é diferente. Mas fala ela- qual que é a ela- sua. Cara, em todo o Caminho da Fé desse ano, eu empurrei em 2 oportunidades a bike. Eu tive que descer da bike e empurrar. Primeiro na Janela do Céu,
Tem a porta Porteira do céu. Tem a porteira do céu e depois tem a janela do céu. Essa é nova. Na janela, o nome é novo porque tem um cafezinho que a moça montou tá, lá em cima. Na época que eu fiz não tinha. Eu acho que é Serra do Caçador, se não me engano. Então, é isso que eu ia No falar. último trechinho ali, ele dá uma inclinada e eu tava com muita dor nas costas. Eu falei, para não forçar, né, e não ter uma lesão aqui e perder todo o resto da viagem, engoli o meu ego, desci da bike e empurrei um trechinho. E o outro lugar que eu empurrei foi justamente o último trecho, onde você chega ali, que tem uns pinheiros, né, antes de chegar no Mirante, né, na pousada do Mirante. Então foi o trechinho que eu empurrei ali, né? E o mestre outro tava pedalando, cara, do meu lado. Isso foi bem demais. Eu falei, você não vai empurrar aqui? Ele pedalando. Aí eu olhei assim, tinha uma areia, né? Eu fiquei quieto. Aí ele caiu na areia, cara. Olha lá, velho. Olha os amigos, ó. Um quebra o braço, outro cai na areia. Ultrapassa aí. Ele meteu a bike na areia, daí caiu, né, cara? Caiu no fofo, né? Não machucou. Não machucou. Eu falei assim, tá vendo? Ó, você não aguenta a minha ultrapassagem. 70 anos de idade, cara. Pedalando que eu pedalo, cara. Eu achei lá, você falou da Luminosa, Anselmo, a Serra do Caçador, pra gente foi muito mais difícil que a Luminosa. Porque a Luminosa ela é mais longa, mas a Serra do Caçador é mais agressiva. É mais inclinada. Mais inclinada. Nesse trechinho final ali, inclusive, ela tem um bloquete. Onde você vê bloquete, cara, você já começa a chorar, passa uma rosinha marcha, que ali vai... Você tá pretendendo fazer quando? Eu vou tirar férias, minhas férias estão previstas para março, né? Então acho que vou me organizar em março. Para fazer ou a Rota da Luz, né, em um dia, ou o Caminho da Fé. Rota da Luz em um dia também é pauleira, hein? É 200 e poucos quilômetros, mano. Sim, que sair bem cedão mesmo. O Thiago fez, o Zé da Barra Forte fez também. Em um dia? Em um dia. Com a Barra Forte? Com a Barra Forte. Esse detalhe, detalhe. Virou um desafio agora. Tem que completar agora. Assim, não, o cara é fantástico, cara. Ele saiu pedalando de Guararema, veio até Mogi. Pra começar daqui pra chegar em Aparecida, cara. Pra fazer a Roda da Luz inteirinha. Você não pode provocar ele, cara. E o amigo dele provocou. Ele ia fazer de mountain bike. Por que você não vai fazer então de Barra Forte? Duvido você fazer Barra Forte. Aí o homem não aguentou. Ele foi de Barra Forte. Eu tenho um amigo que vai fazer o Caminho da Fé, inclusive ele me convidou, é o André. Ele é amigo de infância já, ele me convidou para fazer agora no dia 20, acho que se não me engano, dia 26 ao dia 30, ou dia 25 ao dia 30, uma coisa assim, vai fazer em 5 dias. Então tá ouvindo aí, né, André? Segue as dicas, viu? Vai na manhã, devagar, porque lá não é fácil. Nessa época do ano que chove, né, também. A Luminosa, quando chove lá, você vê as fotos como fica? Não, é impedalável. Já é difícil fazer com condições normais, né, cara? Então, eu quero fazer ano que vem, mas com a luta eu não sei como vai ficar o calendário. Eu quero voltar a competir na bike, né? Preciso me ajustar agora a questão da logística. Mas até o meio do ano eu não sei como vai ser, né? Porque eu preciso lutar. Mas eu quero fazer. Inclusive eu queria fazer agora. Eu tinha até mandado no grupo aí o Mike, a gente até falei, né? A gente conversou. A gente queria ter feito no final de semana passado. Mas aí o Caminho da Fé. Não, a Rota da Luz. Rota da Luz. Mas a gente queria fazer em 2 dias, 3 dias, né? Um dia, 200 km sem treinar a bike. Eu acho muito. Eu fiz um agora, cara, que saído de São José para chegar em Aparecida. Foram 140 quilômetros, com 2.000 metros de altimetria. Quanto? 2.000 metros. Né? O Fabiano que me colocou nessas roubadas. Só ideia inteligente, cara. Ele tem, acho que um canal no Instagram que chama Pedal Presepada, né? E é o que ele gosta de fazer, né? Então a gente saiu de São José dos Campos, fomos até Jambeiro, pegamos as serras de Jambeiro, o Batman, né? Que é uma subidinha ali, e depois a Rota da Luz até chegar em Aparecida. Então foi um pedal ali de 7, 8 horas, cara, bem pesado, 140 km, foi o máximo que eu já tinha feito. Eu não gosto, cara, de trechos muito longos, porque judia muito do corpo do velho, né? Dói muito, aí você fica traumatizado de bike, você não quer ver bike por uns 15 dias, tá tudo dolorido ainda. Então eu sou mais fazer 30 km por dia, né? Faz na boa, faz não vai doer no dia seguinte. Não dói, no dia seguinte você quer pedalar um pouquinho mais. Não desidrata. Mas 140, daí pra frente é muito, cara, muita coisa. Você já fez a Rota da Luz? Eu fiz a Rota da Luz em 2 dias, né? Foi inclusive o ano passado. Bruto. Eu vinha de lesão, né? Em 2022. Foi depois da queda, né? Foi. Eu caí em final de outubro, né?
tive uma lesão aqui na clavícula, no ombro, tive que passar por cirurgia. E aí voltei a pedalar praticamente só em janeiro. Falei, não, mas aí eu coloquei no meu calendário, não, vou fazer a Rota da Luz em 2 dias a princípio. Aí fui com uma galerinha, né, que tinha se juntado, e a gente fez a primeira parte de Mogi até Redenção da Serra. Aí a gente pousou lá em Redenção da Serra, e no dia foi bem legal, foi uma experiência assim, enriquecedora. Paraibuna é antes de Redenção, né? É antes. A gente parou em Paraibuna para almoçar. Diz que Paraibuna tem uma subida... Tem, até chegar em Paraibuna mas bem puxado. Eu acho aquela que vem antes de Taubaté, de chegar em Taubaté é pior, que você vai fazendo assim. Esqueci. A do Batman, É do né? Batman. É a Serra do Batman. É o nome porque do Ela Batman. começa em Redenção Redenção, da Serra. Ela é com bloquete também hoje, né? Mas onde eu sofri mais foi de Paraibuna a Redenção da Serra. Porque como foi muita gente, acho que foi umas 50 pessoas. Então, Nossa, muita gente assim se divide em pequenos grupos, né, cara? Eu tava naquele grupo intermediário ali, mas eu tava almejando e me colocar ali no grupo da frente. Então eu comecei a seguir um pelote ali, um grupo de colegas que tava um pouco mais forte que eu. Então depois de Paraibuna eu já tinha comido, eu tava bem, né? Não tava com dor, tinha me hidratado bem, preparado. Então eles foram apertando e fui apertando também. E antes de chegar em Redenção da Serra, tem umas serras bem inclinadas, né? E aí foi onde que eu comecei a perder força, a sentir câimbras. Aí eu deixei eles ir, tirei um pouco o pé, falei, não é competição, não vou forçar a ponto de me esgotar completamente. E aí, chegamos em Redenção da Serra, daí dormimos lá, no dia seguinte fomos para Aparecida. A gente fez em 3 dias, eu e o Michael, mas a gente entrou numa furada, então foi muito furado, porque a gente tinha reservado uma pousada em Paraibuna. E aí a gente tava, eu e o Michael, a gente já tava acostumado a pedalar, o Michael não, né? O Michael pedala uma vez por ano, que é outubro, né? É só essa época. É o mês da criança. É o mês dele. O Michael devia ter vindo. Ele devia ter, vamos marcar outro, não ele pode tem nem história. se defender. É bom que não veio também, que não tem como se defender, né? Ele tem história. Aí, não, e essa vocês vão chorar, porque aí a gente... Sabe o pessoal do Bike Cristo aqui de São Miguel? Sei. Você estava com eles lá agora, né? Tava. Como é o nome dele? O Fabrício, né? Maurício. O Maurício me ligou, acho que 1 mês antes da gente ir pra Rota da Luz. Ele, Cadu, peguei seu contato com o Sérgio lá do Pedal de Itaquera e tal. Vocês vão pra Aparecida e tal, posso ir? Eu falei, cara, a gente vai fazer em 3 dias. Se você pedala e tiver de boa, vambora. Aí ele falou assim, não, mas eu vou levar mais umas 4 pessoas. Eu falei assim, mas essas 4 pessoas pedalam? Não, pedala, tem uma equipe de ciclismo aqui. Achei que era uma equipe de ciclismo do jeito que ele falou pra mim, né? E, tipo assim, me conhecendo de competição. Quando chegou lá, era uma senhorinha de 60 anos. Ela não pedalava, ela empurrava a bike. Levou um monte de peso. O próprio Maurício, tipo, acho que ele tava aprendendo a pedalar, ele conseguiu estourar 2 câmbios, ele estourou 2 gancheiras. Nossa. Aí a gente já ficou, né, puta, assim, mano, vai ser foda, assim. Teve o primeiro dia, a gente ficou, acho que 16 horas em cima da bike. No primeiro dia. Já dá, se você tivesse só aí, o Mike tinha matado o caminho. Isso que eu falei, aí dói. Não, de Mogi a Paraibuna, vocês... Não, a gente dormiu primeira noite, eu não lembro agora, mas a gente não chegou em Paraibuna ainda, porque Paraibuna foi a segunda noite, eu acho. Santa Branca, então. Né? Santa Branca, a primeira noite foi Santa Branca. A gente chegou lá se arrastando, assim, tipo, o Michael carregando peso, tipo, o outro menino que foi com a gente, amigo nosso, o Vitor, tava com a mochila de viagem nas costas. O Michael pega pra ele essa mochila e fala assim, você vai a pé? Tipo assim, aí abriu a mochila, só tinha amendoim na mochila. Não tinha nada, não tinha roupa, não tinha nada, só tinha amendoim. Falei, você vai levar o quê? Juro, velho. Aí no segundo dia, a gente tava indo até Paraibuna, a gente tinha reservado uma pousada lá, né? Que fica bem uma amarela, bem de esquina, assim. E aí o programado a gente chegar lá às 3 da tarde, né? Se tivesse só nós dois. Como foi a galera, a gente chegou lá, acho que era 21. Nossa, todo mundo morto. Não, assim, empurrando. Isso porque a senhorinha lá desistiu no meio do caminho, à noite, a gente passou empurrando lá num trecho bem escuro.
Veio um cara com uma Toyota lá que começou a iluminar pra gente, porque ninguém tinha lanterna, não tava programado pra isso, não. Não, a melhor parte vem... a melhor parte... Avisa o Fabiano, ele que gosta dessas presepadas aí. A melhor parte vem agora. Quando a gente chegou na pousada, o cara já tinha passado do nosso quarto para outro grupo que passou na nossa frente, chegou lá. Ele falou assim, achei que vocês não iam mais, cara. Nossa. E aí? Caramba, e agora? Onde a gente vai dormir? Aí eu falei, cara, você não tem colchão, não tem nada. Ele, não, vou tentar uns colchões aí. Aí ele conseguiu lá 4 colchões, colocou essa senhora, né, o pessoal lá do Bike Cristo em um lugar, e eu e o Maico, o cunhado do Maico, o André, a gente ficou sem. Ficou no colchão. Não, ficamos sem nada. Falei, a gente vai dormir aonde? Aí eu falei, não, cara, você ia dar um jeito aí, velho. Você tinha que ter pelo menos me ligado pra desmarcar. Aí ele, não, vou levar vocês pra São José. Aí pegou a gente, as bikes ficaram no hotel, a gente foi pra São José. Ficou no... Não, quando chegou em São José, as pousadas, porque é outubro, né? Todas lotadas. Aí eu falei, cara, onde a gente vai dormir, velho? Tipo, isso já era meia-noite. Aí, 00:30 a gente conseguiu um lugar pra dormir. Foi, tipo, foi muito vexatório, assim. Não é preconceito, não me julguem. Mas a gente tava vestido de ciclista, sem tomar banho. O cara deixou a gente num motel, num quarto. E nos quartos ao redor só tinha travesti, velho. Putz, que história, cara. Mano, eu olhava pro Marco assim e falava, mano, o que vão pensar da gente quando a gente sair daqui, velho? A gente pediu uma pizza pra jantar, né? Na hora que chegou lá, o cara não acreditou, velho. O cara ficou olhando pra nossa cara assim, ó. E os travestis passando. Nossa senhora. Nossa, aí o cara foi buscar a gente no outro dia, tipo, 5:30 da manhã, pra trazer de volta para Paraíba pra gente continuar, cara. Mas Roubada, esse aqui é roubada. Foi uma baita roubada, assim. Essa foi, hein? Mas assim, os caras respeitaram a gente lá, acharam até legal. Pô, vocês estão fazendo de bike, que legal, não sei o quê. Tipo, mas foi baita furada. O cara tirar vocês ali de Redenção, levar pra São José. Foi pra São José, velho. Nossa, Foi... E não avisar vocês, né? Que vocês Não, tinham... eles não tinham... Ele não ligou nada, tipo, só chegou um grupo lá, ele colocou no nosso lugar lá e... achei que não ia ser. E no... Não, você encontrou com a gente lá, pô, no último dia. No último dia em Taubaté, né? Eu fiz esse trechinho final de Taubaté. Mas lá é fácil, né? Ali era só tudo planinho plano, até, né? parecido. Ali ele tava destruído já, velho. Aquele gordinho que tava com a gente lá, lembra desse? Eu lembro do Michael, que do tava Michael. Aí tava o André, o primo do Michael. O pessoal do Bike Cristo já tinha melado, já tinha desistido. E foi baita furada eles também, né? O Maurício, não, pedalo, cara, ele não conseguia trocar a marcha, velho. Tipo, ele ia trocar a marcha e fazia o estralo. Tá, mas assim, tava começando o grupo dele lá ainda, né? Agora eu não sei como que tá. De vez em quando acontece, um pessoal mais desinformado, né? Sim, menos experiente, né? Entrar nessa questão. Nós tivemos, nesse pedal dos 140 quilômetros aí, né, teve um amigo que ele pedala, cara. Já fez alguns pedais com a gente, Cunha, Paraty e tal. Só que ele tava destreinado, já tinha se desfeito da bike, daí ele arrumou uma bike lá de última hora e tal. Não, dessa vez eu vou pedalando. A gente olhou pra ele, meu, tem certeza? Cara, deu 10 km de rodovia, assim, cara, chegou no primeiro ponto, ele botou a bike dele em cima do carro, eu não vou mais não. Falei assim, não, você vai pegar sua bike agora, você vai voltar pra São José, você chama um Uber, aí você dá um jeito, cara, porque nós temos um carro de apoio, nós temos 15 ciclistas. Você já aqui no quilômetro 10 você já vai colocar tua bike ali, já tem 3 vagas ali, cara. Você vai ocupar uma logo no começo? Não, você pega a sua bike aí, você vai voltar de Uber. Fiquei bravo com o cara. Você não quis fazer a pé não, de São José pra lá? Cara, não gosto de andar a pé, não gosto de correr, né? Eu gosto de bike. Bicicleta. Eu penso assim, por mais que a pessoa não esteja preparada, ela, de acordo com a devoção dela, com o preparo, mesmo que seja pouco, acho que ela consegue, né? Vai levar muito mais tempo, né? Mas se ela tiver persistência ali, ela consegue. Mas aí vai aborrecer muita gente que tá junto também. Né? A gente foi com um pessoal bem forte, né? A equipe que foi lá, a turminha que foi lá, todo mundo pedaleiro de primeira linha, treina, tem história no mountain bike, sabia onde estava se metendo, né? Menos ele. Acho que não tinha noção nenhuma. Cara, você não leu lá, cara. Você não viu o briefing. 140 quilômetros. Você não aguentou 10, mano. Caramba, eu fiquei bravo com ele, cara. Mas imagina, mora no meu coração. Foi questão de momento lá. Depois ele entrou no carro e fez o passeio, compartilhou o momento ali como carro de apoio, fez fotografia, né?
E é isso, cara. É sobre inclusão, é sobre amizade, né? Sim. Eu estou programando aqui para esse ano ainda, junto com um colega meu de trabalho, o Reginaldo, ele é enfermeiro aqui também, trabalha comigo, para nós fazermos os 15 morros em Itapecerica da Serra. Não sei se vocês já ouviram Dá falar. pra Não, fazer em ouvi falar. quantos dias? Não, é um dia só, são 70 Isso. quilômetros. 70 quilômetros Isso aí dá pra com... encarar, velho. Tá parecendo pedal presepado. É, Acho que o mas Fabiano, acho que o Fabiano vai gostar. Se eu não me engano, são 2.500 de elevação. Né? Então é um pedal puxado, é aqui perto, né, Itapecerica, né? Quer dizer, perto em relação a quem está em São Paulo, né? E estamos programando aí. Eles falam 15 morros, é uma rota já com sinalização, né? Bem organizadinha mesmo. Eles vão inaugurar esse ano. Não, Pra eu- quando? Pra quando você pretende fazer? É, pra eu treinar, porque Tô- isso aí eu consigo encarar. Estamos vendo aí pro dia 28 De dezembro? desse mês aí. Nossa. Ah, não, vou estar longe. Não tá mais aqui. Vou estar em outros morros. Inclusive, Não minha sei esposa quantos que vão Adriana dar tá lá. sabendo agora, viu? Dessa apresentação. Olha lá. Ah, não, pro dia 28 eu não consigo treinar pra 70 km, não. Acho que Não, assim, pô. dá pra encarar por conta da corrida, Não, né? porque como Mas... tem muita subida, cara, põe na vovozinha e vai no teu ritmo. Sem forçar, você Sim, aguenta, cara. sim. Aguenta. A bicicleta tem umas mágicas pra fazer nela. Eu tô pensando ainda no ano que vem como que vai ser em questão de prova, assim, mas eu quero voltar a competir na bike, né? Eu sou competitivo, né? Não dá. Então, cara, é uma das dificuldades que eu gosto muito de passeios também. Eu gosto muito dos pedais ali perto de São José, o pedal de Peba, fotografia, culinária, cerveja. Eu adoro esses pedais e amizade, né? Só que tem um outro lado dentro de mim, cara, que é a parte do atleta, do competidor. E, cara, segurar o meu ímpeto, cara, é o maior desafio. Então, às vezes eu vejo o morro, não quero deixar ninguém subir na minha frente. O cara passa do meu... Eu tô no passeio ali e tal, passa um outro que não é do passeio, assim, mais rápido. Ah, cara, eu não me seguro, Aquele espírito cara. competitivo, né? Aquilo ali já me sobe, eu já corro atrás, Mas vocês cara. se preparam pra competição, assim, tirando a parte de treinar, tipo, alimentação, suplementação... Eu não. Ah, Eu não. Eu vou Eu raiz. tento. Eu tento. Eu vou na bronca. Eu passo no nutricionista, né? E assim, pelo menos um mês antes eu tento me regrar um pouco e tentar fazer o que o nutricionista passou ali e alinhar o treino, né? Incluir treino de ritmo, intervalados. um Nem mês s- antes da prova aí também não. Oi? Com um mês antes... Não, o É. ano inteiro você mantém um treino, né? Sim, aí... Aí um mês antes você tá mais focadão. Não, mas aí você a dá questão um- da suplementação com um mês só, tipo, não faz tanto. O ideal, pelo menos os 3 meses, É. né? Ou sempre, né? Por exemplo, a creatina, por exemplo, é o mais importante. Velho. Não, creatina é todo o dia. uso contínuo. Uso contínuo. Uso continuamente. Suplementação Exato. com whey também, né? Mas tem que alinhar junto com os treinos também, que acho que o principal é Da você ter bike tempo é- para treinar, né? A Claro, bike, a essas- logística Claro que a suplementação e a nutrição, a parte psicológica também são fundamentais. Mas você tendo tempo para treinar, cara, eu acho que já é metade ou mais do caminho. Não sei se o que vocês acham dessa. Eu acho que assim, a competição, cada um tem o seu desafio, né? Quando você se coloca numa competição, para mim é muito difícil, cara. Eu tenho 2 empregos, né? Eu trabalho em duas frentes, né? Então, arrumar tempo, cara. Tenho namorada, tenho filhos que não moram comigo. Então, tem toda uma logística pessoal aí que eu tenho que me adaptar. E o treino de bike, cara, significa tempo em cima do selim. Você tem que se chá de dedicar exatamente, como durante dizia o tempo. Bro, né? E hoje, cara, para você se montar, cara, se vestir, colocar, tal, você já pega os 40, 50 minutos, cara. Então, muita Facilmente. gente corre justamente por conta disso, né? Então a mountain bike, ela é muito, muito complicado você Complexa, achar o tempo né? certo. Mas cada um tem o seu desafio. Então quando você entra aqui numa competição, e aí você chega lá e você vai competir com um cara que muitas vezes tem trabalhos mais flexíveis, né? E o cara treina segunda-feira de manhã, na terça-feira à tarde, quarta-feira ele tá fazendo outro tipo de treino, Musculação. suplementa, tem todo um aparato ali em cima dele de nutricionista, de acompanhamento médico, os caras estão investindo, cara, mesmo no esporte Sim, amador, sim. né? E chega lá, a minha categoria de 45 a 55 anos, eu tô com 53. E tô competindo com um cara de 45 que tem tudo isso, né? Então, poxa, por mais que você chega lá, pô, fica em segundo, fica em terceiro, fica em quarto. Poxa, né? Mas você joga, olha, lá não tem um cara de cabelo branco lá no pódio, né? Você tem que ter noção que você tá diferenciado, né? Que só de estar ali
já é um grande diferencial, segura teu ímpeto, né? Então, o cara que está ali nessas condições, ele tem ali outros desafios na vida dele que você não enxerga. Né? Não, Ninguém cada um tem enxerga uma os teus história, desafios sim, pessoais, né? isso aí Então, não dá para se dá pra comparar negar. muito. O cara tá na mesma categoria, cara, não dá para se comparar muito. O cara tem outra realidade de vida, outras condições de treino, de suplementação, de suporte para estar ali, né? E outra pegada, né? Não, a bike, a logística é difícil mesmo, por isso que, o vice que vocês ficaram esse ano tem que ser super valorizado mesmo, porque é difícil pra caramba. Não é fácil. Eu não tenho é uma fácil, dupla jornada também, né? Trabalho de manhã num lugar, à tarde em outro. Então, para arrumar tempo para treinar, conciliar com família, né? E outros compromissos, fica bem puxado, né? Isso foi uma das questões também quando eu migrei para corrida, né? Mas aí fui para corrida de montanha para não... Porque corrida de rua também... É que é foda falar, porque... Para quem já andou na montanha de bike... aí você não quer sair. Aí você vai pra corrida de... E você fez a corrida de montanha agora, né? Com a bike. Você viu como que é, de praia. É lindo, cara, é linda a paisagem. É outra pegada de corrida. Nossa, é um astral... É diferente também, né? E até mais competitivo que a corrida de rua. Não tem muita competição, não, mais saúde e bem-estar. Mas uma vez na montanha, você não quer mais sair da montanha, né? Então, eu não sei ano que vem. Vamos esperar passar junho. Se eu voltar inteiro, aí eu tenho que me preparar para dezembro. Mas acho que dá para encaixar as provas. Ou os pedais, assim, de treino longo, aí dá pra fazer. Se ganhar do americano no primeiro round, acho que você vai ter condições de treinar pra mountain bike. Vai sobrar mais tempo, né? Vai sobrar mais tempo. Quanto mais round você demorar com ele, menos condição você vai ter. Eu vou ganhar, assim, essa luta eu não vou pra lá pra perder, assim. Inclusive, o nome dele é Logan, né? Ele tem o Instagram dele, acho que é... Ih, começou mal, hein? Eu pensei, o nome do Wolverine, né? E o cara é alto e forte. Falei, tô ferrado, mas beleza, vamos lá. O nome dele é Logan. Eu acho que o Instagram dele é The Fit Dad, acho que é o pai fitness, que ele treina para fisiculturismo. Mano, o cara é muito forte, velho. O meu treinador do boxe, quando ele olhou, ele falou assim, você tá preparado para aguentar a pancada de 90 quilos? Porque uma coisa é você tá lutando no seu peso hoje. Eu falei, não, tô. Então vamos lá, mas assim, vou para ganhar. Em quantos rounds, não sei, porque a luta prevê 8, de 3 minutos. Cara, é muita pancada, velho. A resistência que tem que ter, né? Sim. São 8 rounds. Mas assim, um pode perder no primeiro. Se acertar uma no queixo, por exemplo, caiu, já era. Véio. Aqui desliga. E assim, às vezes não precisa nem ser muito forte. É que dá uma chacoalhada aqui, já era. Tem as técnicas, né? Tem. Mas a Wolves vai estar lá. Vai representar. Isso aí, leva a bandeira. Vou levar a bandeira. Esqueci de pegar a bandeira que eu ia trazer pra te entregar. Não tem problema, a gente passa na sua casa e pega. Dessa vez não vou deixar, não. Ficou com o Valdir, tá na casa do Valdir. O Valdir, cara, tá fazendo bonito, né, cara? Eu acho que esse ano ele pegou uns 15 pódios, assim. Tá fazendo bonito, cara. Ele é super ativo, né? Tá sempre... assim, ele abraçou o Wolves também com uma força, assim, ó, toda leva semana. Bandeira, leva bandeira, leva camisa. E aí ele manda no grupo, porque tem o grupo da corrida lá, que é só a galera da corrida. Mas é mais grupo de saúde e bem-estar. Aqui de performance ali tem acho que 3 ou 4. O Valdir, ele manda assim na sexta-noite, né? Vou correr esse final de semana, hein? Programação é tal, vou pra pódio. E aí no final do dia tá lá ele com foto no pódio. No pódio, e ele abraçou. E assim, cada semana ele tá num lugar. Tipo, ele correu em Recife. Ele correu em Salvador, aí foi correr em Recife. A gente até zoou ele assim, a idade favorece, você tá pegando o bilhete especial na companhia aérea, toda semana tá viajando. Mas o tiozão tá forte assim também. Quantos anos ele tem? Acho que ele tá com... Ele até tinha mandado mensagem que acho que ele tá com 68, 66. Tá bem. Ele tá bem, demais. Cara. E ele pedala também, né? Ele gosta de pedalar, mas aí o pedal dele é mais na pegada de passeio, assim, cicloturismo e tal. Tipo, não é prova, né? Não é competição. O pessoal até mandou mensagem pra você aqui, Anselmo, falou que tá te esperando no motocross. Motocross? Foi o Antônio Medeiros. É meu tio, Rio de Janeiro. Falou que você... Beleza, tio, vou lá, hein? Tá esperando... Ano que vem eu colo aí no Rio de Janeiro. E é Viagem Brasil, rapaz do livro? Viagem pelo Brasil? Não, acho que é não? outro. Porque ele, né, o Lucas perguntou o nome do livro, ele respondeu aqui.
Não, estão te esperando no motocross aqui. Acho que você vai abandonar o. Será? Acabei de falar que sou contra o motor, aí o Anselmo vai pro esporte com motor lá. Não, mas o Anselmo não tem esse risco, não. O cara eu nem tenho habilitação de moto, cara. Ele vai, mas volta. Os caras estão querendo você na moto lá. Tem uns amigos de São José lá, os doutores lá, que foram pra moto. Ih, cara, agora já era ruim no pedal, agora que vai pedalar mesmo. Porque fica cômodo, né? Fica fácil. Muito melhor, né, cara? Só tem um lado bom, cara. Você vê a paisagem, né? Você só acelera, para no café, vira viagem gourmet, né? Então, cansa muito, né? Barzinho. Prefiro o outdoor ainda. E o Fran também. Eu quero trazer o Fran aqui. Ele tá mandando mensagem pra gente aqui. Falou Go Wolves. Legal, um abraço. Ele caiu feio agora também, né? De novo. O Fran, na realidade, ele foi assaltado, né? Foi assaltado e aí o delinquente lá derrubou ele da bicicleta e ele fraturou o ossinho aqui do joelho, a patela. E aí acho que tá voltando agora ao trabalho. Acho que ainda não foi autorizado pelo médico a voltar com as atividades físicas, né? Tá fazendo fisioterapia, tá se recuperando. Vai ter que colocar uma musculação aí pra fortalecer. Não, acho que ele tá fazendo. Desafios pessoais, né? Porque ele já tinha caído feio de bike, acho que foi um cachorro. Um gato, foi um gato. Passou embaixo da bike dele ali. Um baita azar também, né? Sim. Esse com respeito, Fran, baita azar. Um dos desafios do pessoal de ciclismo, tanto de estrada quanto mountain bike, é a violência urbana, né, cara? Todo lugar tem ladrão te esperando, e esse lugar onde ele foi assaltado é um lugar que a gente chama de ciclovento. Inclusive, hoje eu treinei lá, hoje já fiz 57 km lá, mas lá por ser um lugar tão propício ao assalto, eles pagam seguranças particulares. Você comentou comigo isso. Para ficar lá. Então hoje eu passei lá, era por volta de 7h30, 8 horas, tinha um policial paisano lá bem na região onde o Fran foi assaltado. Então a gente tem que dar preferência para treinar nesse lugar enquanto tem segurança. Quando não tem segurança particular, embora seja uma área pública, né? Eu pelo menos não treino. E nesse dia, infelizmente, o Fran tinha me chamado, mas eu estava de plantão, não pude ir. E aí ele acabou indo um pouco mais tarde e aí acabou sendo vítima desses ladrões aí, né? Pessoal armado. Chegou empurrando, né, cara? Parece que o cara se jogou na bicicleta e derrubou ele. E aí ele caiu meio que rolando com o ladrão e aí levou a pior, né? Infelizmente. Os caras armados. Não dá para reagir. Deixa eu entregar entrega o bem e mantenha a vida. Sim, mas força aí, Fran. Tô te esperando aí para fazer os nossos treininhos lá na Serrinha do Mel, hein? Serrinha do Mel, qual que é essa? Serrinha do Mel é uma localização que tem ali perto, fica entre Mariporã e Guarulhos, né? Para chegar lá você passa pelo aeroporto ali. Não conheço aquela. A gente passa pelo aeroporto, aí só fica pertinho de Mariporã. É um lugar assim bem inóspito mesmo, mas estradinha de terra batida, pedalável, mas bem inclinado. Eu conheci tem uns 3, 4 anos com o Fran. Acho que aqui da região lá da onde eu moro, um dos melhores lugares para treinar mountain bike. Inclusive estão convidados aí pra gente. Opa, vamos sim, cara. Eu pedalei esse ano só lá na Copa DR. Lá. É uns 72 km mais ou menos, com 1.500, 1.600 de altimetria. Não é tão inclinado não para 72 km? Não, tem... Não é. No meio do caminho tem um alambique lá. Que tem lá. Aí ele já olha até brilha. Dá para hidratar bem. Carboidrato de rápida absorção. Vamos ver. Esse ano eu quero Fica fazer aí mais coisas. nos planos aí. Agenda. Aí já tem um agrado a mais aí no pedal. Sim, um incentivo, legal, né? A gente podia reunir a galera do UBS nessa aí. O Ailton, acho que teve a bicicleta roubada também lá em São Paulo. Mas acho que ele tá voltando. Ele voltou já, ele postou, marcou lá na... Eu não tô dando conta de postar tudo sozinho, né? Mas ele me marcou lá, ele já recuperou a bike. Mas achei que foi um vacilo ali, deixou o local aberto do trabalho. Não foi... Não, foi... escritório, né? Do escritório, não foi escritório. Sim, o cliente entrou dentro arrombaram, do escritório e saiu pela porta da frente. Caramba, mas tá difícil pra tu, até pra correr, cara, pra ir pra academia, tipo, tá arriscado. E não dá pra falar muito porque e assim, o biker, defenda, né? O biker, ele, além dessa parte de assaltos, né, a gente também fica
fragilizado com os carros e caminhões e ônibus, né? Que nem todo mundo respeita o ciclista, né? É outra razão também pela qual não gosto da Speed, cara. Sim. A Speed só tem essa opção. A mountain bike ainda vai pro meio do mato, né? Você pedalar em estrada, cara, você pegar uma Bandeirantes, uma Anhanguera, né, mesmo cedo, eu penso assim, cedo você pode trombar com dois tipos de motoristas, né? O que está voltando da balada, que vem geralmente alcoolizado, e geralmente quando ele pega algum ciclista ou pedestre é porque ele dormiu, né? Ele dormiu ali no volante e saiu arrastando o que viu pela frente, isso aí você vê muito. Ou o pessoal os proprietários de Porsche, né? Que hoje em dia, Nossa, o que tem acontecido de acidente com envolvendo essa marca, né? Sei que não tem nada a ver, né? Mas, inclusive, acidentes tão graves ou piores podem acontecer com carro com baixa potência também, né? Então, são essas duas vertentes aí que inibem bastante as pessoas a serem adeptos da bicicleta, né? Os assaltos e o risco de atropelamento, infelizmente. Tem como minimizar esses riscos, né? O mountain bike, por exemplo, em estrada, que é o que a gente pratica, estradas rurais que geralmente tem menos trânsito. Nem por isso deixam de ter trânsito. E muitas vezes eu vejo bike, às vezes entrando na curva pela contramão, tal, distraído, né? Porque, tem a displicência. É tranquilo, no meio do mato, tal. O cara se distrai um momento, né? Então lá também tem risco disso, né? Você tem risco no sofá, Anselmo. Você está na sua casa, não vou fazer nada porque é perigoso, vou ficar aqui no sofá. Você infarta. Um infarto ali, cai duro também. Na estrada de terra teve a caso da Life Size, né, que faleceu aí por um acidente na estrada, na né? estrada. De terra, na estrada de terra. E Um teve... carro indo lá, pegou ela tal, e foi. acabou falecendo. E teve a triatleta agora, no meio do ano, a Luísa, que estava de bike na estrada e o motoqueiro atingiu ela e ela estava treinando para as Olimpíadas, salvo engano. Né? Exatamente. Ficou fora, tá se recuperando, né? Tá bem agora, tá bem, graças a Deus. É uma questão estatística também, né? A quantidade de gente que está pedalando hoje em dia, cara. Aumentou muito, não né? sei pra cá, mas São José dos Campos, por exemplo, cara. Nossa, é um polo de ciclista, cara. Tem Bastante. muita gente forte lá, cara. Muita gente se dedicando ao esporte, né? São José é uma potência pra ciclismo, né? São José e Mogi aqui tem muito cara forte. E a galera pedalando, cara. Nossa, em tudo quanto é lugar, cara. Desde os caras galácticos até a galera peba em grupos e tal. É muito bonito de ver, cara. É uma vibe bem legal. Eu acho que o grande responsável por isso é o Bro também, cara. O Bro, ele gerou um movimento muito forte de adepto à bike. Assim, a bike, tipo, como meio de transporte mesmo pra ir pedalar. Porque ele não tem aquela pegada de incentivar só a competição, né? Tipo, eu acho que ele motivou muita gente. Assim, porque tem que incentivar a bicicleta. Seja qual modalidade for, cara, é a bicicleta. O centro de tudo isso é a bicicleta, né? Eu acho que o Bro, ele foi um dos grandes responsáveis. Porque o atleta de ponta, o cara não motiva ninguém, assim. Ele inspira outro cara a querer ser igual ele e competir, mas ele não inspira o cara a praticar esporte. O Bro, ele incentiva a galera a fazer esporte, cara. Tipo, a quantidade de bike que chegou no mercado, a facilidade de você adquirir um equipamento bom... E você vê outras pessoas pedalando, seus amigos estão pedalando. Eu fui convidado por uma amiga, cara. Pedalando, vamos aí. Ela e assim o esposo, cara. Não, nós estamos pedalando, vamos aí. E eu tinha uma bikezinha, uma Caloi, cara. E eu comecei a pedalar com eles. E, não, você precisa trocar a bike, pegar uma 29 e tal. Quanto tempo faz isso? Isso foi a primeira competiçãozinha minha da DR, foi em 2016. Então deve ter sido nessa época aí, né? E eu falava assim, imagina... Aonde vocês vão com essas bikes caras de vocês, eu vou com a minha 26. Aí já tá de carbono, né? Eles me levaram pra Serra da Canastra, e aí tem uma história também, uma presepada, né? Me levaram pra Serra da Canastra, a gente chegou tarde lá no lugar que a gente ia pedalar, batemos numa cachoeira e voltamos. E era já final de tarde, cara. O cara falou, vocês têm que voltar aqui 5 horas, fecha o parque. 5 horas, tava lá perto da cachoeira ainda. 40 quilômetros pra voltar ainda. E eu fui ficando pra trás, cara. E a Canastra, ela tem uma terra com muita água. É um barro, cara. Você pedala ali e a bike não rende. E eu tava com a 26. Os caras de 29 sumiram, as meninas, tudo sumiram na nossa frente. E eu fui ficando pra trás de 26. O Alexandre Bruni, que é um amigão do peito, cara, ficou comigo o tempo inteiro. Eu não aguento mais pedalar, cara. Eu não consigo mais pedalar, tá tudo duro na minha perna, eu não consigo mais pedalar. Nós vamos morrer, Alexandre, nós vamos morrer, cara. Eu joguei no chão, cara. Foi uma história assim.
Faltou de filmagem peba, dessa história. Igual Hein? esses que a gente tava falando, o cara sem noção, onde você tá se metendo. Sim. Você vai, cara, você vai pela vibe da galera, você aguenta, aguenta, tá, vamos lá, e pedalar, imagina, vai pedalar. E aí você vê depois a roubada que você se meteu. Então todo mundo passa por isso. E da mesma forma que a gente fica inspirado por outras pessoas que nos convidam, né, que a gente vê o Bro, nós mesmos acabamos sendo... a nossa história inspira outras pessoas, né? Exatamente. Eu tenho visto muito isso, né? Algumas pessoas começando a pedalar porque me viu, porque viu eu participando de competição, ou viu a equipe, né? Então, acho que isso é bem, bem legal, cara. A gente inspira muita gente, muita Sim. gente mesmo. Eu gosto bastante do Bro. É que agora ele tá se recuperando, né? Parece que ele fez outra cirurgia, né? Ele tá com um fixador na perna, né? Parece que teve que refazer a cirurgia. Daquela outra, da queda, né? Não, acho que a outra perna que ele teve uma lesão no joelho e aí colocou parece que um implante ortopédico e aí o corpo dele rejeitou. Caramba. E aí agora ele colocou um fixador externo que aí o impede de pedalar mesmo, né? Que não dá para se pedalar com aquelas gaiolas na perna, né? Caralho, tomara que ele se recupere, porque até a prova dele eu quero fazer. Vocês não quiseram fazer a prova dele, não? Ainda não fiz. Desafio Bro. É na canastra também. Na canastra. Né? É um stage race também, né? Se não me engano. São vários dias. Não sei se tem um dia só específico, tipo Maratona do Descobrimento, que nem no Brasil Ride. Eu nunca estudei. Não sei. Eu gosto de estudar as competições, né? Depois eu vejo depois pesquisa. todas as características, mas o dele é sempre longe e tal. Então, fica mais complicado. Pra gente, assim, que tá aqui em São Paulo, fazer as provas dos Bros é ruim por isso. Que uma é em Mariana, a outra é na Canastra. É tudo longe. Tudo longe. E tem uma outra que eu não lembro onde é. E como que você começou, Anselmo, na bike? Cara, eu sempre andei de bicicleta, né? Desde a infância. E aí eu tive algumas quedas, né? Que foram divisores de águas na minha vida, né? Então, no ano de, acho que foi 97, 98, eu tive uma queda e eu bati a cabeça e eu perdi a consciência, né? Nessa época não se usava capacete nem nada, né? O bike não tinha suspensão. E eu fui parar no hospital como um indigente, desconhecido. Caraca! Sabia dessa Essa história é a mais, eu também não sabia, não. E aí... Não é só eu que tenho presepada, né? Sim, e assim, eu caí perto de casa, só que as pessoas que estavam ali não me conheciam. Então, me colocaram uma Chevy, uma Chevy 500. Eu não lembro de como foi o acidente, que eu realmente perdi a consciência. E aí me levaram para o TIT Setúbal. Aí eu só lembro de acordando na sala de emergência, várias macas do meu lado, né? E meu pai apareceu. Alguém lá que depois que me conheceu e avisou minha família, né? Aí, beleza. Aí eu fiz exames e tal, tudo mais. Fiquei afastado um tempo. E depois de aí eu voltei a pedalar. Troquei de bike e tal. Já trabalhava essa época, né? Montei outra bike, aí depois de 9 meses eu caí de novo. Caí de novo, me machuquei o ombro, machuquei o rosto, quebrei dente. Então foi outro, tava sem capacete de novo. Aí não pode, hein? Aí arrumei a bicicleta de novo, aí foi quando eu comprei o meu primeiro carro, né? Depois que eu comprei o meu primeiro carro, aí eu larguei a bike de mão, aí fui para outra vibe. Só que aí, quando eu estava na faculdade, quando eu comecei a faculdade de enfermagem, no segundo ano, a gente tinha aulas de laboratório de aferição de pressão, né? E aí ficou um verificando a pressão do outro, verificaram minha pressão e estava alta, né? Estava acho que 16/10, alguma coisa assim. Mas eu não sou hipertenso. Verifica de novo. Aí verificou a mesma coisa. Deve ter sido a cerveja que eu tomei antes de entrar na aula, né? E aí eu comecei a verificar continuamente, né? Aí fiz exames, tal, fiz o mapa e tudo mais. E aí fui diagnosticado realmente com uma hipertensão, né? Meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa também, já teve infartos. Então, a partir daí, eu resolvi voltar com a bicicleta, né? Para controle dessa pressão e de outros problemas de saúde, né? Que poderiam vir a ter. Isso aí foi em 2008, aí eu comprei uma bike Aero 26,
Aí depois, em 2016, eu peguei uma Aro 29 e aí foi quando eu comecei a participar das provas e competições. Aí acho que a prova também, quando a gente entra na prova, aí não sai mais, né? Então, É difícil, hein? a competição, ela, para mim, né, ela me dá um foco bem legal no treino. Esse ano que eu não competi, cara, pô, o treino que é lá embaixo, né? Não rodei 6 mil quilômetros esse ano, eu rodava 7, 8, né? Por ano. Por quê? Toda semana era 2 treinos, cara. E mais o rolezinho no final de semana com os amigos e tal. Até chegar na época de competição, você tem uma competição ali pra frente, você sabe o que você precisa fazer, né? Como você não tem a competição mais ali na frente, aí você fala, se eu treinar 1, 2 vezes por semana, dá no mesmo. Então esse ano tem que voltar para esse foco aí. Então a competição, ela me deixa focado nos treinos, né? Me deixa com obrigação de treinar. É porque aí você tem um objetivo, né? E Sim. aí, comigo nas corridas são a mesma coisa. É que as provas, né, que eu fiz esse ano passado são muito extremas, cara. Nas 24 horas eu cheguei a urinar sangue. Assim, tão desidratado que eu fiquei. Eita. E foi pedrada lá, cara, assim. Provas assim, eu acho que passa um pouco do ponto pra mim, né? Porque essa prova eu sei que vai judiar muito do corpo. Né? Mas, às 12 horas, aquela que você e o Fran foram lá, me desgastaram mais do que as 24 horas. Porque as 24 horas, a pista era 1 km para ir e 1 km para voltar. Né? E aí tinha umas curvinhas e tal, e tinha um lago. Aí tinha umas capivaras lá também, então a gente ficou 24 horas num parque lá, então não foi tão desgastante. Às 12 horas, você viu o tamanho da pista lá? Era 400 circular, metros. Né? Circular, velho, 400 metros. 12 horas girando em 400 metros. Aquilo lá acabou com o emocional. Assim, tipo, cabeça nas últimas horas, eu tava no automático. 12 horas. Foi, eu acompanhei essa prova aí. Essa prova foi E ele cara, eu até comento com a Adriana, né, sobre... Ele corre muito leve, cara. Né? Você corre leve demais, cara. Assim, parece que você não faz força para correr. Né? Esse é legal. Eu já comentei isso com ela. Nossa, como ele corre com uma leveza assim impressionante. E assim, a gente chegou lá, acho que era por volta de 4, 5 horas. E você já estava correndo desde as 7 horas da manhã. E assim, depois você, é claro, né, um desgaste, começou a andar um pouquinho. Mas depois você retomava. Assim, e com a mesma leveza e com a velocidade, aquele pace rápido, né? Então é impressionante, cara. E eu vou voltar agora, né? Eu não sei como que vai ser meu rendimento depois de junho, né? Porque eu vou ganhar peso, aí eu vou perder peso. Mas a corrida... Pode espirrar, não precisa se segurar, não. A corrida, ela ajuda muito na bike, cara. Sim. Ajuda, né? Sim. Tenta fazer o teste aí, se quiser. Quem tá espirrando aqui é a Beatriz, minha filha. Vem cá, Bia. Pode vir, pode vir. Vem aqui, aparecer com o papai. Não precisa segurar o espirro, não. Não quer aparecer? Vem aqui, deixa o Cadu fazer uma pergunta pra você. Ela pedala também? Pedala, né? Quer ir onde que eu vou, ela quer ir. Não, Bia, não dá ainda. Tá? Bacana. As 12 horas lá acabaram comigo. Eu fiquei destruído por conta do ficar girando lá. E acho que você tava com essa camisa, né? Aqui, eu tava pra ver o sal tava com essa. Na roupa dele, no uniforme. Nossa, no outro dia eu não aguentava virar o corpo pro lado, assim, porque é movimento repetitivo, né? Pesado. E eu vou voltar agora para as 12 horas, né, que eu não fiz ela esse ano. Eu vou fazer ela agora em 2025 e às 24 horas também. 12 horas correndo dá quantos quilômetros? Então, eu fiz 88. 88 quilômetros. Foi mal. A meta ali era 150. Cara. Igual agora, a gente vai para as 24 horas. Aí o Mika tava lá também. A meta nas 24 horas é 250 para garantir um índice para o Mundial. Não. Cara, é muita coisa, velho. Não dá. Eu prefiro pedalar eu não tenho esse problema. Com a unha? Não. De perder a unha? Não tenho. Posso fazer ultra, correr descalço, eu não tenho esse problema que a maioria tem aí de perder a unha. Diz que cai as unhas. Cai as unhas. Eu só perdi uma vez, mas aí foi por conta do tênis que eu tava usando. Que era um tênis que não pegou bem no meu pé. Mas eu não tenho esse problema de perder a unha. Fiquei de boa. Tive muita bolha, né? Bolha arregaçou, mas... Nossa, cara. E agora eu vou voltar para as 24 horas. Não é legal 1 hora de pedal, né? Vai para hidratação, carboidrato para absorção.
Pessoal, chegando ao final aqui, ó, faltam 5 minutos. Legal. Agradeço demais a participação. Espero ter vocês aqui de novo ano que vem. Sim. Que o projeto é o Wolves, né? A gente vai continuar sendo o Wolves. Vamos trazer o Alessandro de volta para as provas. Boa. No final do ano que vem a gente volta para falar como é que foi as provas desse ano. Vamos voltar antes para falar do calendário e do pós-provas. Qual que é as provas, Anselmo, esse ano? Então, aqui em fevereiro já tem o desafio Temper Max, né? Tem o Brasil Ride. O Brasil Ride, acho que se não me engano, é em maio ou junho, né? Se não me engano, o que eu vou competir vai ser o Botucatu, já fui, então não vou mais. Você vai para Brotas, né? Eu vou pro Bonito, no Mato Grosso. E tem o FBR também, que é do Fernando Bergamini, é uma prova bem legal também. Esse eu nunca fiz, hein? E falam bem dessa prova, é mais longe mas ela também é stage, né? São várias. Stage né? Race, Ele faz várias provas, ele faz prova de aniversário, e inclusive ele está incluindo as road também no calendário. Talvez até apareça aí numa das road aí, vamos ver. Olha lá. Abandonando a montanha. Não, o Moisés está me convidando para algumas. Recentemente ele participou de um desafio que teve na Marginal, né? E é bem legal, cara, bem bacana. Acho que era 80 quilômetros, né, na Marginal Pinheiros. Ele completou lá, foi bem até, assim, para nosso nível, né? Ficou entre o pelotão intermediário e tá curtindo, e junto com o triatlon. E essa parte de ciclismo eu quero acompanhar também para 2025. Legal, hein? Eu vou te falar, o Moisés ele vai chegar no Iron pelo jeito aí que ele tá indo. Pegando gosto, ele vai chegar no Iron, Ele pegou o gosto, cara. Sim. E assim, quando você começa a nadar e cara, correr... além de ser forte, ele tem uma facilidade, né, cara? Eu larguei a bike. Daqui a pouco o cara tá pedalando de novo em alta performance, pegando o primeiro pódio. Muito rápido, lugar, muito rápido. Então eu acho que ele chega no Iron. E você, Alessandro? Então, a prova que eu tenho foco aí é o Brasil Ride de Bonito. Até agora, queria fazer o Big Biker, não saiu o calendário do Big Biker ainda. Mas não quero deixar os passeios, né? Então, o Vale Europeu tá na mira. Boa. A namorada, ela ultramaratonista, ela também tem uma prova pra fazer lá em Paraty, se não me engano. O TMB. Essa prova eu quero ir. Essa prova ela é chegou top, a estudar Indomit, queria fazer o tal do Indomit. Eu não conheço, esse universo é novo para mim, né? A Indomit também, eu estive com o dono da marca Indomit, é o secretário de esportes de Mogi, aqui, né? O Gustavo Nogueira, eu estive com ele semana passada também. Ele vai vir aqui. Legal. Até ela, se ela quiser vir aqui, tá convidada, viu? Pra falar de ultramaratona aí. Nossa, ela tá convidada, já deixa o convite pra ela. Qual que é o nome dela? É Ana Paula. Ana Paula, tá convidada a vir aqui falar de ultramaratona, falar da experiência de ter um namorado mountain biker e puxador de bike na trilha. Carregador de bike. Carregador de bike na trilha. Ela carregou um podcast com as esposas e namoradas. Estão todos convidados. A Adriana vem também como psicóloga, né? Então ela tá convidada. E contar a experiência da esposa do atleta amador, né? E a Adriana deve ter história pra contar, né? Porque se arrebentou, caiu, vai competir. Me acompanha em algumas provas, né? Ela é parceirona, tá sempre junto, né? Estão convidadas mesmo, assim, a vir. A Adriana já tinha até falado com ela pra ela vir falar de saúde pra mulher, eu acho, saúde mental. Porque vem ela e vem a esposa do Laércio, que é psicólogo também. Legal. Mas assim, são episódios, né, separados. Distintos, né? Aí depois eu faço cortes pra divulgar o trabalho delas mesmo. E agora tá convidada a vir uma ideia legal de vir, né? As duas, né? Já vamos montar no calendário isso aí, contar a experiência. E para mim a minha projeção a principal ano que vem é a luta, né, no meio do ano. Então eu vou fazer as ultras aí no meio do caminho, mas para ganhar velocidade, né, não perder velocidade, ganhar resistência e chegar inteiro para segunda em dezembro, né, que são duas, né? Então não dá para tomar um knockdown lá. Não, mas não vou não, não vou. E aí é isso, pessoal. Obrigado por hoje. Foi o último episódio do ano. Deixa eu falar de novo. O nome do livro Horizonte Infinito, do Luiz Giovanni. Onde que compra? Você sabe onde que tá? No Instagram dele. No Instagram dele? É o nome? Gil by Bike. Gil de Giovanni. By Bike. Eu vou fazer as edições, aí eu coloco. Coloca lá o endereço dele. E aí compra direto com ele? Compra direto com ele. Beleza, então fica aqui a dica do livro. Galera, valeu pela... Esse começo de podcast foi um começo, acho que bem promissor, mais do que eu imaginava até. Você tá indo bem demais. Estamos, né? Acho que é um trabalho
Cara, eu tô dedicando muita energia pra isso, mas muita energia. Tipo, nos bastidores a gente conversa aqui. E é isso, galera. Obrigado por acompanhar. Fiquem à vontade para entrar em contato com o Anselmo e com o Alessandro, principalmente os patrocinadores que queiram ter as marcas expostas nas competições com os dois. Vou deixar o login lá para entrar em contato com eles. Tamo junto para a próxima temporada. Logan, tô indo para os Estados Unidos, vou vencer você aí nos 90 quilos e vou vencer você aqui no Brasil nos 90 quilos também. Tamo junto, valeu, time. É isso aí. Um abraço, gente. Tudo de bom. Beijo, amor. Vou demorar para chegar em casa, viu? Te almoçar em Guararema, lá no Zé da Barra Forte. Nossa, vai ter história para contar. Vai ter história para contar. Valeu, pessoal. Tamo junto.